Então, hoje nós vamos começar a falar das principais afecções encefálicas que acometem os nossos pacientes na clínica médica de pequenos animais. Bom, a gente, novamente falando para vocês, nós não temos o intuito de falar aqui a todas as afecções, são diversas, são muitas. Muita coisa vocês já viram, inclusive lá na patologia, e aqui a gente tem um enfoque um pouco mais clínico, e, claro, a gente pincelou algumas das principais, mais rotineiras que vocês vão se deparar na clínica de pequenos animais. Então, essa é a nossa intenção. Só para a gente começar e reforçar essa parte neuroanatômica, lembrar que a parte encefálica, a princípio, ela vai ser composta, como a gente já falou, pelo prosencéfalo, também chamado de cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco. O tronco vai ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, cada uma dessas regiões ela tem uma importância e tem funções específicas, que, quando lesionadas, vão gerar disfunções. Aquela função específica não está mais funcionando adequadamente, está parcialmente ou inadequadamente. Se a gente souber as funções de cada região, repito, fica fácil da gente identificar uma disfunção, que são os sinais clínicos que os nossos pacientes estão apresentando para nós. Então, esse é o papel do médico veterinário. Esse é o papel de quem está ali fazendo a clínica médica, sabendo uma boa semiologia desse paciente. A avaliação neurológica é tudo, e eu não canso de repetir isso. Se vocês souberem identificar muito bem esses sinais clínicos, reconhecendo, opa, esse sinal clínico, ele remete ao cerebelo. Esse sinal clínico específico remete ao tronco encefálico. Esse sinal clínico remete ao cérebro. Então, vocês vão ter muito mais sucesso, primeiro, na localização de lesão, para a partir de então vocês poderem fazer o Dummy TV, e a partir do que vocês estiverem imaginando, frente àquele paciente daquela espécie, daquela raça, daquela idade, etc, 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 vocês conseguirem juntar o curso da doença. Os sinais clínicos começaram de forma aguda, ou começaram lentamente, eles estão piorando, ou eles estão melhorando. Tudo isso vai ajudar vocês a confirmarem ou descartarem inicialmente diferenciais. Frente aos diferenciais, que a gente já trabalhou isso aqui, vocês vão ser capazes, então, de prescreverem ou de solicitarem exames complementares bem direcionados, embasados nas evidências clínicas que o paciente está mostrando para vocês. E não simplesmente pedir exames sem nem saber para que você está pedindo aquele exame. Tal que não é aceitável nos dias de hoje. Bom, além disso, pensando no prosencéfalo, nós temos aqui uma divisão, né, a gente costumava falar muito em 4 lobos cerebrais. Na verdade, são 5 lobos cerebrais que nós vamos considerar. Então, o lobo frontal, aqui nessa faixa mais rosa, o lobo parietal, uma faixa mais azul clara, o lobo occipital em amarelo, azul escuro, o lobo temporal, e esse lobo bastante importante para os animais, cães e gatos, especialmente aqui que a gente está comentando, que é o lobo rinencefálico, a gente poderia dizer assim, ou então entorrinal. Tá? Não é renal, não tem nada a ver com rins. Tá? Entorrinal, ou rinencéfalo. Essa região é uma região muito importante por 2 motivos. Primeiro, aqui essa partezinha mais robusta, vamos dizer assim, que está lá pertinho daquela placa cribiforme que eu mostrei para vocês na primeira aula, isso aqui é o bulbo olfatório. O bulbo olfatório, ele é responsável por um prolongamento aqui de fibras que vai adentrar o canal olfatório, o canal nasal. E naquele espaço, ele que vai fazer a captação sensorial de cheiro. Através disso, essa informação de cheiro, então, vai entrar por essa região e vai percorrer toda essa estrutura rinencefálica. E olha só a importância que tem a transição de rinencéfalo, de entorrinal, com temporal. Lembrem-se que o lobo temporal é aquele onde está contido o sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelas emoções do nosso organismo. Então, vocês sabem muito bem que existe uma conexão fortíssima entre odores e memória, comportamento. Na região aqui de lobo temporal também está contido o hipocampo. O hipocampo é onde estão armazenadas as memórias de longo prazo. Aquelas memórias que já ficaram solidificadas na nossa mente.
Então, a memória curta, ela passa pelo lobo frontal e depois ela vai ser armazenada no hipocampo. Então, a partir do momento que o cão, o gato, esses animais domésticos, dependem tanto assim da parte olfativa, é muito importante que ele tenha essa questão de integração entre seu olfato com essas emoções, com senso de direcionamento, com memórias e por aí vai, tá bom? Nós já não temos esse rinoencéfalo desenvolvido. O nosso bulbo olfatório é uma azeitoninha, bem menor do que a deles, proporcionalmente. Enquanto isso, o nosso lobo occipital... Vocês estão vendo hoje meu cursor? Então, né? Hoje deu certo, né? Se quiserem só falar um sim aí. Sim, hoje dá para ver o seu cursor, professor. Legal, obrigado, Gui. Então, o ser humano, por exemplo, ele possui o seu lobo occipital muito mais desenvolvido, porque é a área onde a visão que vai chegar através de quiasma... que vai chegar aqui através da entrada de quiasma óptico, passagem pelo diencéfalo, lá interiormente, né, o encéfalo, e depois esse sinal de luz captada vai ser transformado em imagem no lobo occipital. Então, em nós, seres humanos, esse lobo occipital é muito mais desenvolvido do que nos cães e gatos. A região de córtex motor, que é tão importante, a gente já conversou disso, é tão importante para o ser humano, para desenvolvimento de motricidade voluntária, então aqueles neurônios motores superiores que vão dar origem aos tratos córtico-espinhais, no ser humano, 80% advém dessa região frontoparietal. Nos cães, nos gatos, nos animais domésticos, a gente bateu muito nessa tecla nas últimas aulas. Eles não dependem tanto daqui, dessa região aqui que vai fazer o sistema piramidal. Eles dependem, 80%, dos neurônios motores superiores que vão sair lá do tronco encefálico. É um conjunto de tratos, que nós vamos dar um nome, né, para simplificar a coisa, de tratos rubroespinhais. Eles vão sair dos núcleos rubros aqui do tronco encefálico e vão lá para a medula espinhal. Esses, nos animais domésticos, sim, 80% da motricidade voluntária advém dessa região. Aí somente 20% advém dessa região frontoparietal. E por aí vai. Então é importante que a gente conheça a funcionalidade anatômica de cada região. Frente a isso, vocês vão poder entender. Você está recebendo um paciente que está com alterações comportamentais. Bom, é bem capaz que ele tenha lesões na sua parte temporal ou no seu lobo frontal. Lembrando que o lobo frontal é uma área muito importante também para comportamento. Tá? Comportamento, discernimento. Tanto é, galera, que a galera que gosta de tomar uma a mais, né? Quando a gente ingere uma grande quantidade de álcool, por exemplo, nós temos inicialmente o álcool agindo no nosso lobo frontal, desinibindo, vamos dizer assim, o nosso juízo. Então, o nosso sistema de juízo, de julgamento, ele está principalmente alocado no lobo frontal. Quando a gente desinibe isso, como eu estou dando um exemplo, né, pelo álcool, então a gente costuma fazer coisas que normalmente não faríamos. Existe um outro exemplo muito interessante relacionado com isso, né? Se vocês pensarem, a paixão também faz a mesma coisa. Ela vai agir, quando uma pessoa está apaixonada, isso já tem estudos muito interessantes sobre isso, ela tem o seu lobo frontal inicialmente modificado, as suas conexões sinápticas estão modificadas. E essa pessoa costuma fazer coisas que normalmente ela não faz. Tá? Então, só para vocês entenderem esse funcionamento encefálico como um conjunto. E aí nós temos o cerebelo, que nós já falamos, né? As funções tão importantes de coordenação, refinamento de movimentos mais refinados, mais finos. Né? Não adianta nada eu iniciar um movimento porque meu sistema de neurônios motores está íntegro, porém o meu cerebelo não está íntegro e eu acabo fazendo movimentos completamente erráticos. Eu faço uma marcha hipermétrica, eu faço tremores de intenção, quando eu tenho intenção de desenvolver uma atividade. Ou então não adianta nada o meu sistema de equilíbrio, o meu sistema vestibular não estar íntegro. Às vezes eu inicio o movimento, eu refino o movimento com o cerebelo, porém eu não tenho equilíbrio. Por quê? Porque o meu sistema vestibular, em algum dos pontos, ou na periferia, ou na parte central, lá no bulbo, ou no medula oblonga, né, são sinônimos, ou na parte caudal do cerebelo, estão comprometidos. E aí eu vou ter uma dificuldade muito grande de equilibrar. Tá? E aí a gente vai ter
lesões nessas regiões específicas. Então, lembrem-se, os sinais clínicos vão estar relacionados com a região que o paciente tiver acometimento. Então, sem mais delongas, vamos começar Professor, a falar... Oi. Professor, só um minuto. Pode Fizeram falar. uma pergunta aqui no chat, a Legal. Caroline perguntou qual que é a função do lobo parietal. O parietal ele tem diversas funções, dentre elas, a região somatosensorial. Nossa, Bruno, que nome é esse? Somatosensorial. É a região que recebe todas as informações que vêm do meio externo para o meio interno. Então, todas as informações que nós estamos recebendo, dor, calor, tato, quase tudo que vocês puderem pensar, elas vão chegar nessa região somatosensorial do lobo parietal para serem entendidas de maneira consciente. Lembrem-se que tudo que chega para fazer sinapses aqui na região de tronco encefálico e cerebelo, nós não precisamos ter consciência disso. São os chamados arcos reflexos ou reflexos, principalmente relacionados ao sistema nervoso autônomo. Pensem assim, no bulbo está o nosso centro respiratório. Existem vários, na verdade, né? Ponte, bulbo. Mas no bulbo estão os principais. Alguém fica pensando conscientemente quantos movimentos respiratórios que nós fazemos por minuto? Ali também está o centro vasomotor. Será que nós ficamos conscientemente sabendo quantos batimentos cardíacos por minuto, como é que está a nossa pressão arterial? A gente não precisa disso. Isso são funções que fazem arco-reflexos, né, nessa região. A partir do momento que você fala assim, opa, peraí, mas agora o professor Bruno falou pra gente que quantos movimentos por minuto respiratórios eu estou fazendo? Você vai começar a contar. Porque agora, ó, você está mandando uma informação consciente lá para o seu lobo parietal, e agora você vai prestar atenção nisso e falar, eu estou com 23, 24, 26 movimentos respiratórios por minuto. Okay? Então, essa é uma das principais funções, dentre várias outras, do lobo parietal. Professor, então o lobo parietal ele faz um raciocínio, seria isso ou não? Na verdade, o raciocínio ele vai ser um conjunto da obra. Aqui a gente está falando de partes bem setorializadas, mas é mais para o nosso estudo. O raciocínio é muito importante, principalmente no lobo frontal, mas para isso ele requer memória. Para o raciocínio você precisa receber estímulos sensoriais, você precisa receber a visão, você precisa receber a audição, você precisa tudo, né? É a integração do olfato. Então o raciocínio ele está, vamos dizer assim, ele é quase que uma integração de tudo isso. Tá? Não dá para a gente colocar ele somente em um ponto. Ok? Lembrem-se que para o raciocínio também a gente precisa de estado mental alerta. E quem mantém o estado mental alerta é tanto a região que a gente chama de SARA, que passa aqui desde o tronco encefálico até a região diencefálica. Lembrem disso, vocês devem ter lido lá no capítulo que eu passei para vocês. Então é o sistema de ativação reticular ascendente. E ele é o responsável pela manutenção do ciclo de sono e vigília, ou seja, ele ativa o córtex cerebral como um todo o córtex do cérebro. Então, para a gente ter raciocínio, é preciso que estejamos atentos. Para estarmos atentos, precisamos de estado mental alerta. Para estar alerta, o SARA tem que funcionar, ou seja, tronco e diencéfalo, e o córtex tem que funcionar. Se tiver lesão em SARA, né, de uma forma geral, ou em córtex, ou nos dois, esse indivíduo ele tem uma capacidade de raciocínio, de interação com o meio ambiente comprometida. É o que a gente vai chamar de estado mental deprimido, mais grave, estuporado, mais grave, comatoso. Ok? Isso aí, pessoal, vamos interrompendo aí, porque... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nas mensagens, mas podem me interrompendo sem problema nenhum, tá? Vamos lá, então vamos começar a falar das síndromes, das doenças especificamente, porque a gente tem algumas para falar. Vamos ver quanto que a gente consegue adiantar hoje, e amanhã a gente termina. Então, a síndrome da disfunção cognitiva, para a gente começar. Vocês estão vendo de novo que eu estou usando aqui o acrônimo DAMINI-TV, e eu vou dar as principais, as mais comuns, dentro de cada uma desses grupos de doenças, ok? Que acometem os cães e gatos. Então, aqui, começando por doenças degenerativas. Síndrome da disfunção cognitiva, tanto do cão quanto do gato. Isso vai acometer animais idosos. Vocês já devem ter ouvido falar na doença de Alzheimer canina ou felina,
que na verdade esse é um nome incorreto. Os animais não têm Alzheimer. Essa doença, ela compartilha semelhanças importantes, clínicas e patofisiológicas, mas ela compartilha semelhanças, ela não é exatamente igual. Então, não devemos usar o termo Alzheimer, tá? Mas popularmente os tutores entendem dessa forma. Então, síndrome da disfunção cognitiva do cão ou do gato idoso. Vocês estão vendo aqui um vídeo onde uma cadelinha, ela está aqui presa no meio aqui, ela chega num canto, ela fica presa, ela não consegue sair daqui enquanto alguém não tira, porque ela perdeu o senso de direção dela. Ela fica andando a esmo, andando. Olha como ela é velhinha, ela tem 19 anos já. Ela anda sem rumo, ela está vocalizando, eu tirei o som para não atrapalhar a gravação, mas ela fica vocalizando o tempo todo, ela começa a trocar a noite pelo dia, ela começa a fazer xixi, cocô fora do lugar, ela começa a não reconhecer mais as pessoas, ela se perde dentro do mesmo ambiente que antes ela era familiarizada, ela começa a ter uma ansiedade de separação muito grande, porque ela começa a não reconhecer os entes familiares e outros cães, outros animais que vivem com ela. Assim, ela começa a ficar, inclusive, agressiva por conta disso. Ou seja, vocês conseguem perceber alguém que já tenha vivido com uma pessoa que tem Alzheimer, realmente tem muitas características que são semelhantes. E isso acontece justamente porque está em desenvolvimento uma degeneração dos neurônios, principalmente no lobo frontal e no hipocampo. Já falei para vocês, frontal muito importante para a parte comportamental, e hipocampo muito importante para a questão de memória. Então, conforme vai havendo uma degeneração dos neurônios dessas localizações, isso por conta do envelhecimento dessas células nervosas, esse paciente também vai perdendo tudo aquilo que já aprendeu, tudo aquilo que tinha de memória, ok? O mais importante que vocês têm que lembrar dessa doença, gente, porque aqui a gente está fazendo resumões, tá? Eu estou dando guia para vocês, para a vida de vocês, para vocês pegarem e estudarem quando vocês estiverem frente a esse tipo de paciente. Uma dica muito importante, muito importante. Esse paciente, ele não tem alteração neurológica no exame neurológico propriamente dito. Como assim, Bruno? Aula de neurologia, como é que ele não tem alteração neurológica? Ele não tem alteração neurológica estrutural. Ele tem somente alterações comportamentais. Se você fizer o exame neurológico, exames cranianos, de nervos cranianos, reflexos espinhais, etc., ele vai estar todo íntegro, ok? Então, a gente não pode confundir esses sinais, por exemplo, com um cão ou um gato que tem um tumor na cabeça nessas regiões, fazendo sinais clínicos semelhantes. Porque se o tumor estiver na mesma localização, né, no frontal, no hipocampo, ele também pode ter vários problemas cognitivos, ele pode ter uma síndrome cognitiva associada, mas possivelmente ele terá crises epiléticas associadas, possivelmente ele terá alterações visuais, ele terá alterações de marcha, ataxia, déficits proprioceptivos, ou seja, déficits de nervos cranianos, ele terá alterações neurológicas propriamente dito. E isso exclui a síndrome da disfunção cognitiva. Tá? Então, eu já estou mostrando para vocês que o diagnóstico, para a gente dar um diagnóstico preciso dessa doença, é necessário a exclusão de todos os diferenciais estruturais. E a gente só consegue fazer isso quando a gente usa a ressonância magnética para ver se não tem outra doença lá dentro do crânio. Muito bem. Então, as mudanças comportamentais são cronicamente progressivas e não estão relacionadas às outras doenças encefálicas. Acomete cães de raças grandes a partir dos 7 anos de idade, principalmente, e de raças pequenas, menores, a partir de 10 anos de idade. Tem estudos que já mostram que 60% dos cães acima de 11 anos, independente da raça, do sexo, independente do porte, mais de 60% para mais desses cães, a partir de 11 anos, já tem sinais específicos relacionados com a disfunção cognitiva. E gatos vão começar a apresentar esses sinais clínicos a partir dos seus 12 anos de idade, em média. Não se sabe exatamente o porquê. É a mesma coisa que o Alzheimer. Sabe-se que é algo multifatorial. Parece sim que tem algo genético envolvido,
possivelmente tem alterações metabólicas relacionadas principalmente com o metabolismo mitocondrial e energético do encéfalo. Nós sabemos que um encéfalo de um animal que tenha a síndrome da disfunção cognitiva, ele não consegue captar adequadamente a glicose. E lembrem-se, nós, os pacientes, né, os seres vivos, nós usamos muita glicose no encéfalo. O encéfalo, ele usa praticamente 20% de toda a energia, né, do organismo, vamos dizer assim. Mas ele não tem fontes de armazenamento encefálico de glicose, glicogênio, por exemplo, como tem em outros órgãos corpóreos. Então, essa glicose precisa estar chegando constantemente ao encéfalo. Acontece que o animal que tem esse tipo de distúrbio, e na epilepsia acontece a mesma coisa, a gente já sabe disso, eles não conseguem captar a glicose. Imaginem, células sem glicose, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer respiração anaeróbica. E isso vai causar cada vez mais danos, principalmente relacionado com lesões oxidativas. Tá? Então, isso aqui, essas lesões oxidativas, vão começar a destruir cada vez mais células e o paciente começa a ter uma série de alterações microestruturais. Ele começa a ficar com alterações microvasculares. A viscosidade sanguínea começa a ficar um pouco alterada. Ele começa a ter acúmulo de algumas substâncias, como, por exemplo, aqui nós estamos dando o nome aqui, ó, substâncias, proteínas beta-amiloide. É uma proteína que começa a se acumular de maneira inadequada, tanto dentro dos neurônios, quanto dentro de outras células. Inclusive, isso aqui acontece muito nas paredes ao redor de vasos. E esse acúmulo que vai ser dado o nome de placa neurítica, então, é o acúmulo da proteína beta-amiloide. Ele vai fazer como se fossem pequenas nuvens no encéfalo, quando a gente vê isso na microscopia. Mesma coisa que acontece no ser humano com Alzheimer, tá? Quanto mais placa beta-amiloide, quanto mais placa neurítica o paciente desenvolve e deposita no seu encéfalo, principalmente ao redor ali dos vasos, menor complacência esses vasos têm para fazer pulsações. E aí, pensem que o sangue vai chegar de uma maneira mais dificultada, o oxigênio vai chegar de forma mais dificultada, esse paciente começa a ter alterações mais graves, oxidativas, e a tendência dele é somente piorar cada vez mais. Outro tipo de proteína que começa a se acumular, né, começa a se formar e se acumular dentro dos neurônios, é a proteína tau. Essa proteína tau, que origina o nome de doenças, né, de várias doenças, dentre elas o Alzheimer, na medicina ela tem sido muito estudada, então vocês vão ver como taupatias, doença de Tau, por exemplo, né, são nomes populares utilizados. Essa aqui é uma proteína neurofibrilar, ou seja, ela está lá dentro dos axônios, é como se estivesse fazendo ligação ali nos microtúbulos dentro dos axônios, carreando, então, ela permitiria o carreamento de substâncias por esses axônios, vamos dizer, lá do corpo neuronal até lá a sua terminação nervosa para fazer sinapse com outro neurônio. Acontece que quando ela começa a se acumular de forma fosforilada dentro dessas células, ela também começa a travar todo o sistema. Esse mecanismo de transporte, ele começa a ficar parado e vai formar o que nós chamamos de emaranhado neurofibrilar. Olha só que interessante, o cão e o gato, por enquanto, nós não conseguimos identificar a formação desses emaranhados neurofibrilares. Ou seja, essa é a grande diferença do Alzheimer humano, onde existe muito emaranhado neurofibrilar, e da disfunção cognitiva canina e felina, onde eles não fazem esse emaranhado neurofibrilar. Tá? Gente, não existe tratamento para reverter isso ainda. Vocês sabem muito bem disso por enquanto. Nem no Alzheimer não existe nada efetivo, e na disfunção cognitiva tampouco. A gente vai falar de algumas proposições que podem ajudar a gente diminuir a progressão dessa doença, mas a gente não consegue parar a progressão. Quando a gente vai falar do diagnóstico, eu falei para vocês, né? A gente precisa fazer uma boa avaliação clínica, avaliação
de exclusão. Então, a gente vai fazer todo um perfil, entender se esse paciente não tem doença renal, doença hepática, que podem levar a encefalopatias. A gente tem que entender se ele não tem outras doenças que estejam levando secundariamente aquelas alterações encefálicas. Tá? Então, caso isso tenha sido descartado, o próximo passo é fazer o estudo intracraniano. E aí tem que ser uma ressonância magnética realmente para mostrar se não está tendo nenhum outro tipo de lesão que está progressivamente piorando o quadro do paciente. E geralmente os principais diferenciais aqui são as neoplasias. Só para vocês entenderem, né? Lembra que eu falei para vocês? Ó, nós temos um hemisfério de um lado, um hemisfério do outro. Os nossos pacientes, o encéfalo normal de um cão, de um gato, nosso também, ele vai ser comunicado, os dois hemisférios cerebrais, ele está sendo comunicado por uma parte chamada de aderência intertalâmica. Essa região toda aqui é a região de tálamo, diencefálica. E aí, por aqui, passam várias fibras de um lado para o outro. Olha o tamanho dessa aderência intertalâmica num corte transversal de ressonância magnética. Reparem aqui, ó, isso aqui é um ventrículo lateral, outro ventrículo lateral, aqui é uma parte do terceiro ventrículo. Reparem aqui, córtex cerebral, bonitinho, né, os giros, os sulcos, aqui a base de encéfalo. Muito bem. Aqui a aderência intertalâmica. Quando a gente vê numa projeção aqui lateralizada, né, que a gente chama de sagital, a gente vê direitinho o encéfalo, ó, cerebelo bonitinho, mesencéfalo, ponte, que faz essa barriguinha aqui, e bulbo. Terceiro ventrículo aqui, num hipersinal, né, mais branco, porque a gente está numa ponderação de T2, então tudo isso aqui é líquor dentro do terceiro ventrículo. Aqui nós temos toda a parte de córtex cerebral. Tá? Aqui, bulbo olfatório, que eu tinha falado para vocês. Legal. E essa bolinha aqui, ó, fica no meio, fica, né, no meio aqui do terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo circunda essa bolinha. É a aderência intertalâmica. É isso aqui que a gente está vendo num corte sagital. Essa aderência intertalâmica, ela tem que ter, no mínimo, 6 milímetros. Tá? Então, a gente consegue mensurar isso aqui na ressonância magnética. Se um paciente tiver, como aqui vocês estão vendo um paciente, ó, que tem 1,9, se ele tiver menos ou igual, né, a aderência intertalâmica tiver 5 ou menos milímetros aqui de altura, significa que ele já tem sinais compatíveis, ele tem imagem compatível com disfunção cognitiva do idoso. E aí, o que vai acontecer? Por que isso acontece? Porque o córtex cerebral ele está atrofiando. Ele está sofrendo um processo de adelgaçamento, está afinando, está perdendo célula. E se você murcha uma substância que é maciça, entre aspas, né? Quem vai ocupar isso? O líquido que está dentro do encéfalo. Então, olha como está maior aqui, como os ventrículos estão maiores, ocupando espaço. O líquor vai ocupando espaço que foi perdido por essa hipotrofia, por essa atrofia cerebral. E aqui em volta, ó, também tem líquor passando no espaço subaracnoide. Olha como é muito mais evidente esse líquor nessa região toda de córtex de um paciente acometido do que no não acometido. Por quê? Porque o córtex está mais fino. Tá? Então, a gente chama isso aqui, gente, de uma hidrocefalia ex vacuum. Ex vacuum. Ou seja, é como se estivesse ocupando um espaço que antes era preenchido por substância neural, mas agora não tem mais essa substância neural. Bom, existem algumas proposições farmacológicas, eu deixo aqui para que vocês depois consultem com mais calma, mas o fármaco que tem melhor resposta na literatura científica é esse aqui, o hidroclorato de selegilina. Infelizmente, nós não temos ele numa pronta apresentação aqui no Brasil, ele precisa ser manipulado, ele pode ser utilizado tanto para gato quanto para cachorro, nessa dose que eu coloco para vocês, uma vez pela manhã. Tá? E ele vai ajudar na diminuição dos radicais livres de oxigênio e, consequentemente, na diminuição da morte neuronal. Lembrem-se, eles não vão reverter os sinais clínicos, eles vão somente tentar oxigenar melhor aquele encéfalo, diminuir as lesões progressivas e talvez fazer com que essa progressão da doença seja menor e mais lenta. Tem pacientes que respondem super bem a isso, tem pacientes que não respondem nada bem a isso. E esses fármacos, a maioria que eu vou falar para vocês aqui, eles precisam de um tempo para começar a fazer efeito. Eles não começam a fazer efeito do dia para a noite, dentro de 5, 10 dias.
Geralmente os efeitos clínicos começam dentro de mês. Então o proprietário tem que ter muita paciência. Por isso que é importante a detecção precoce dos sinais clínicos e começar a tratar precocemente, tá? Quando der certo, a gente mantém, possivelmente, para o resto da vida desse animal. Outro fármaco importante, propentofilina. Propentofilina é outro fármaco que possui, apresenta alguns estudos já mostrando certo benefício na diminuição da progressão da doença, da mesma forma que a gente falou anteriormente. Então, para cão, a dose, para gato, a dose. Gato, nós temos muito menos estudos científicos, tá? Ela é muito mais estudada no cão, por enquanto. E essa base aqui, ele é um vasodilatador dos vasos de base do encéfalo. Lembrem-se que a inervação, a irrigação toda, ela está chegando pela base do encéfalo. Então, a proposição de fazer uma vasodilatação é justamente para oxigenar melhor esse encéfalo, porque o oxigênio não está chegando, levar, consequentemente, mais energia, fazer com que esses neurônios respirem melhor, aumentar o fluxo sanguíneo encefálico. Fluxo sanguíneo encefálico. E oxigenação e diminuir radicais livres de oxigênio. Cuidado, porque é um vasodilatador, pode ter efeitos colaterais se vocês estiverem com paciente cardiopata. Então, ele não é indicado para utilização em pacientes cardiopatas. Cuidado com isso. E, geralmente, os velhinhos podem ter cardiopatias. Esse aqui, esqueci o nome comercial dele, vocês conhecem bem esse aqui. Fugiu o nome. Se alguém conseguir lembrar, Manu, se estiver por aí, conseguir lembrar, da propentofilina. Geriox. Desculpa, não é o Geriox, não. É o... fugiu o nome. Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Mas é um dos mais conhecidos que nós temos para essas disfunções. Revimax, professor. Revimax. Obrigado, Udi. Revimax. Tá? Vocês devem ter visto já esse fármaco por aí, quem faz estágio aí na clínica de pequenos. O Revimax. Bom, para os cães, para os gatos que começam a fazer muito problema comportamental relacionado com ansiedade, a gente pode lançar mão da utilização da gabapentina, que é um fármaco muito utilizado para dor neuropática, para dores de origem neurais, de acometimentos neurais. Acontece que aqui, nesse caso, nós estamos usando com outro sentido, porque ela também tem ação antiepilética, ela tem vários outros tipos de ação. Mas, nesse caso, a gente quer modular um pouco o comportamento desse animal, fazendo com que ele diminua a sua ansiedade. Além disso, existem propostas terapêuticas de dietas, várias dietas suplementadas, principalmente com ácidos graxos de cadeia média. Existe, inclusive, uma ração no mercado, vocês já devem ter ouvido falar, que é a Neurologic Care, que agora vai mudar o nome para Neurocare, que é uma ração da Purina Pro Plan, né, da Nestlé, e ela é enriquecida com esses ácidos graxos de cadeia média. Esses ácidos graxos, eles vão ser quebrados pelo fígado em corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos vão chegar à circulação encefálica e vão ser fontes de energia para esse encéfalo, que não consegue captar muito bem a glicose. Tá? Então, é uma outra fonte de energia alternativa e ajuda a dar uma melhorada em toda essa questão funcional do paciente, principalmente no aumento da função mitocondrial que está comprometida. Então, é uma tentativa também a dieta. E, finalmente, o enriquecimento ambiental, com brinquedos, com exercícios, com testes de raciocínio, estimular o paciente. Hoje existem vários tipos de brinquedos que podem fazer essa ajuda, ajudar nessa estimulação. Tá? Então, a gente precisa interagir, fazer com que esse cão, esse gato, principalmente aqueles que ficam muito sozinhos, para que eles sejam mais ativos e que eles melhorem sua qualidade de vida. Okay? O prognóstico para essa doença ela é reservada. A gente não consegue reverter os sinais que já estão, ou as lesões que já estão bem marcadas. Às vezes a gente consegue melhorar um pouco os sinais clínicos, mas a tendência é que esses sinais, depois que instaurados, eles continuem. Ok? Muito bem. Dúvida, gente? Se tiver alguma coisa aí no chat, por favor, alguém vá me falando, como o Guilherme fez da última vez. Ou então a gente pode deixar para o final, se preferirem também. Bom. Então, professor, só te falando que
teve uma pergunta aqui da Bruna, que eu acabei não lendo, né? Ela perguntou o seguinte, mas esse acúmulo de proteínas que você estava falando lá da síndrome... esse acúmulo de proteínas, mudanças na circulação e deficiência de glicose não seria uma alteração neurológica que daria para perceber em exames? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Na verdade, assim, quando eu falo que não pode ter alteração neurológica, não pode ter alteração neurológica clínica, sinais clínicos neurológicos. Não pode ter ataxia, incoordenação, não pode ter desequilíbrio, não pode ter uma cegueira central relacionada com o encéfalo, não pode ter, em cães principalmente, não deve ter crises epiléticas, não deve ter paresia, nada relacionado com o encéfalo, ok? O problema é somente comportamental. Quando a gente for ver as alterações encefálicas na ressonância, pode ser que a gente veja problemas microestruturais que já estão um pouco maior, por exemplo. Alterações muito grandes relacionadas com esse acúmulo, dependendo do tipo de qualidade da máquina de ressonância, a gente pode começar a ver algumas pequenas alterações, principalmente perto de vasos, e todas essas alterações que eu estou mostrando para vocês aqui na ressonância. Isso aqui é o esperado, tá? O mais esperado é aqui. Essas alterações dessas nuvens, desses acúmulos de placas neuríticas vão ser muito mais vistas na histopatologia. Ele é o diagnóstico definitivo. E aí é só realmente pós-mortem, né? Ok? Professor, esse acúmulo aí, ele vai ser sempre ocorrer de forma simétrica, ou ele pode, às vezes, acumular de um jeito que comprime uma outra área do cérebro? Ele acontece de forma simétrica, entretanto, desproporcional. Vocês viram que eu falei para vocês que ele acontece principalmente em lobo frontal e região de hipocampo. Lembre-se que o hipocampo está no lobo temporal. Então, lobo frontal, temporal e um pouco de rinencéfalo são os principais locais de acúmulo dessas placas neuríticas. Muito pouco acúmulo parietal, muito pouco acúmulo occipital, muito pouco acúmulo cerebelar ou troncoencefálico. Ok? Os sinais geralmente vão ser bem simétricos, os sinais clínicos do paciente. Então, assim, ele até pode andar em círculos. Isso é uma coisa que o animal pode apresentar sem que tenha uma neoplasia na cabeça. Ele pode ter a síndrome da disfunção cognitiva e ele anda em círculos, mas isso simplesmente porque ele não tem mais noção espacial e ele fica andando sem rumo. E aí, se você tem uma sala, ele fica lá, circulando essa sala. Ok? Então, eu falo assim, se acontecer DUB na ressonância, uma coisa que está muito assimétrica, aí provavelmente eu tenho que suspeitar nessa região, né? Mais de neoplasia, então, do que dessa doença degenerativa. Perfeito. Se tiver alguma coisa assimétrica na imagem, possivelmente tem alguma alteração estrutural. Perfeito. Muito bom. Bom, rapidamente, tá? Não é uma doença tão importante assim, quer dizer, importante mas ela não é tão frequente assim, mas eu resolvi trazer para vocês porque tem um diagnóstico bem interessante no próximo item, que é anomalia. Tá? Então, aqui ainda no degenerativo, mas agora trazendo uma lesão cerebelar, tá? Específica do cerebelo. É a abiotrofia cerebelar. Tenho certeza que vocês estudaram isso lá na patologia. Tá? Abiotrofia cerebelar. O que isso quer dizer? Quer dizer que os neurônios, se a gente lembrar, eu trouxe até aqui a camada, né, de um córtex histológico, de um cerebelo, para vocês se lembrarem. Então, aqui a gente está falando da parte de córtex cerebelar, substância cinzenta, onde estão corpos neuronais, e aqui dentro, ó, nós temos a substância branca, onde não tem corpos neuronais, tá? Então, vários lóbulos, vamos dizer assim, do cerebelo. Então, imaginem aqui um corte menorzinho que vai mostrar justamente isso aqui. Nós temos uma camada molecular que é mais esparsa, depois nós temos umas células aqui bem grandinhas, ó, na pontinha da minha seta, que quando a gente amplia são essas grandonas aqui, que são as células de Purkinje. Vocês devem lembrar delas, células de Purkinje são bem grandes, né, neurônios bem bonitos de serem vistos. E, finalmente, nós temos uma camada granulosa. Muito bem, que está aqui representada, camada granulosa. Então, o que acontece nessa abiotrofia cerebelar, para a gente ser bem sucinto? Não se sabe o porquê,
né? Não se sabe qual é a causa exata, mas essas células, esses neurônios de Purkinje, inicialmente, eles começam a sofrer degeneração. Eles entram em degeneração e a partir do momento que isso começa, isso vai ser cronicamente progressivo e esse animal vai até perder qualidade de vida e óbito. Raramente tem pacientes que conseguem estabilizar e continuar vivendo de maneira estável. Raramente isso vai acontecer. Tá? É uma doença que vai começar com sinais clínicos bem discretos e vai piorando progressivamente. Então, inicialmente vai atacar a camada de Purkinje, né, na histopatologia de um animal que foi a óbito, esse diagnóstico ele é feito justamente vem dessa região, mas também vai secundariamente acometer tanto granular quanto molecular. Trouxe aqui para vocês as principais raças que são acometidas. Beagle, Border Collie, Schnauzer miniatura, Bulldog inglês, mentira, não precisa escutar isso, lockdown, Terrier escocês e o Labrador Retriever. Sendo que tem muito trabalho de labrador na literatura, tá, gente? Tem bastante trabalho de labrador. E de border também. Lembrem-se o seguinte, de novo, eu já falei isso para vocês numa das aulas lá atrás, né? Vocês pensam assim, na ortopedia, doença degenerativa geralmente vai ser lá do animal idoso, né? Tá cheio de artrose. Na neurologia, nem sempre isso vai acontecer. A gente viu degeneração que vai levar a uma doença semelhante ao Alzheimer. Tudo bem, é no animal idoso. A discopatia é uma degeneração do disco, que vai acontecer no animal de meia-idade, clinicamente falando. A degeneração começa muito jovem, mas o problema clínico no animal de meia-idade. Aqui nós estamos falando de um animal que vai começar com seus sinais clínicos muito jovem, tá? Porque essas células de Purkinje começam a entrar em degeneração muito, muito jovem, nos primeiros meses de vida. Então, os sinais são progressivos. O paciente vai ter ataxia cerebelar, em coordenação com hipermetria, bem caracterizada, então, pela alteração cerebelar, porque ele não consegue refinar os seus movimentos. Tremores de intenção. Lembrem-se, o paciente ele tem a intenção de fazer um movimento, ele começa a tremer, ele começa a fazer tremores de cabeça, tremores de corpo, tremores, né, do tronco, porque ele está tentando se movimentar. E ele não consegue refinar esses movimentos. Quando ele para, ele deixa de fazer esse tremor de intenção. Perda de controle ambulatório nos casos mais graves, porque chega uma hora que a incoordenação é tamanha que não consegue mais coordenar os próprios passos, embora consiga iniciar o movimento. Tá? Mas ele não consegue manter mais isso. E menos comumente, os animais podem desenvolver alterações comportamentais e crises epilépticas, quando o problema começa a se estender para as outras áreas, não só mais cerebelares, mas agora adentrando o cérebro consequentemente. Isso pode acontecer, mas é mais difícil. Bom... Professor, desculpa, cortou aqui para mim. Isso aqui é sempre animal jovem, não vai acontecer em idosos? Isso não vai acontecer em idosos, tá? São animais jovens. Então, esses sinais clínicos vão ser em animais jovens. Olha só, idade. Primeiros meses no período pós-natal, e existem relatos tardios de animais que começam seus sinais clínicos com um ano e alguns meses. Isso aqui já é super tardio para essa doença. Ou seja, isso não vai acometer animal idoso, ok? Animal jovem. Diagnóstico definitivo, somente histopatológico. Esse animal, via de regra, ele vai a óbito. Tá? Alguns demoram muito mais, outros demoram menos, mas via de regra, eles ou vão ser eutanasiados por perda de qualidade de vida, ou eles vão a óbito por algum motivo, né, por si só, vamos dizer assim. E o diagnóstico fechado é pelo histopatológico, e descartando, obviamente, outras lesões cerebelares. O tratamento, então, não existe, porque é uma degeneração. O único tratamento, né, que a gente vai fazer enquanto esse animal está vivo, são paliativos, para tentar ajudar esse animal. Aquele animal que está tendo dificuldade de andar, né? Então a gente pode fazer fisioterapia para fortalecimento muscular, tem gente que gosta de fazer acupuntura, mas são todos paliativos, não existe nenhum fármaco, não existe nada que vai fazer parar essa degeneração, ok? O prognóstico, portanto, ele é desfavorável para essa doença. Reparem aqui, um caso que a gente atendeu lá em Belo Horizonte ainda, esse paciente aqui foi um paciente particular meu, né, atendimento particular, ele é um pastor suíço,
na época, filho do campeão pan-americano da raça. E reparem aí, olha a marcha dele. Ele está com 6 meses de idade. 6 meses de idade. Reparem a marcha, olha a hipermetria que eu falo para vocês. Olha a falta da coordenação. Olha a hipermetria, olha como ele faz movimentos super erráticos aí de extensão e flexão dos membros. E opa, em coordenação, a ataxia. Reparem como mexe o tronco para um lado para o outro, né? Como faz um swing aí para um lado e para o outro. Então, ele ainda consegue marchar, mas com bastante dificuldade. Por incrível que pareça, cerca de umas 2 semanas depois, na época eu atendi ainda na Federal de Minas Gerais, na UFMG, chega um pastor suíço, com a mesma idade, para o atendimento. E, para minha surpresa, eu falei, poxa, o Paulo deve ter vindo pegar uma segunda opinião, mal saber ele que vai ser atendido por mim também aqui. E, na verdade, não era. Era uma fêmea. E aí, depois, a gente, né, para encurtar a história, os dois são irmãos da mesma ninhada. E esse aqui, o Polo, ele ainda está um pouco melhor do que a Lira. A Lira está com um quadro um pouco mais avançado. Reparem o tremor de intenção. Olha aqui ela cheirando, ó. Por quê? Porque não tem um movimento refinado dos movimentos. Então faz esses tremores de intenção. Vocês estão vendo que a cognição é completamente normal, né? Então é somente o cerebelo que está alterado. Professor, ele relatou quanto tempo tinha que ela começou a apresentar isso, para a gente ter mais ou menos uma ideia dessa evolução dessa doença? Então, pensem que aqui eles estão com 6 meses. O dele, se eu não me engano, começou um pouco antes. Começou com, se eu não me engano, não vou lembrar exatamente agora, mas vamos dizer assim, 2 para 3 meses. E o dela começou um pouquinho depois. Então, lembrem-se que vocês podem ter um animal que começa a deambular normalmente. A Lira, ela tinha vídeo no YouTube, inclusive. A proprietária colocou uns vídeos no YouTube dela filhotinha, começando a andar, e ela era completamente normal. Isso vai ser importante, tá, gente? O animal, ele nasce normal, ele vai estar normal nos primeiros dias, primeiros meses, ali que ele começa a andar. E depois ele começa a ter o problema progressivo. Vocês vão entender que esse é um diferencial muito importante para a próxima doença que a gente vai falar, que é uma malformação. Aqui o problema não é malformação, é degenerativo. Tá? O problema de malformação não vai ter evolução, vai ser estático. Então a abiotrofia é evolutiva. A ressonância magnética, ela fecha o diagnóstico? Não, não fecha, mas olhem aqui, ó. Olha esse cerebelo aqui de cima. Olha, reparem a quantidade de líquor que acumula nessa regiãozinha aqui, isso é normal, tá? Na transição de cerebelo com a região de bulbo e medula espinhal, é a cisterna, onde a gente vai coletar líquor, inclusive, né? A cisterna magna. Reparem aqui que tem o 4º ventrículo, né? O líquor mais branquinho aqui. Aqui nós temos comunicação com o 3º ventrículo e lá o ventrículo lateral. Ao redor desse cerebelo, vocês podem perceber só um pouquinho de líquor, que é na região do espaço subaracnoide, ó, um pouquinho só circulando. Isso é o normal. Reparem o de baixo agora, olha esse cerebelo. O que está acontecendo aqui? Tem muito mais líquor aqui. Por quê? Porque o espaço está maior. Se o espaço está maior, o que está acontecendo com esse cerebelo? Ele está menor do que deveria. Ele está diminuindo e acumulando líquor. Mas isso é patofisiogênico, é patognomônico, desculpa. Isso aqui é patognomônico da doença? Não, não é. Qualquer doença que produza hipotrofia, atrofia, diminuição do cerebelo, vai causar isso aqui. Então, o importante da ressonância para que é? É para que a gente exclua outras doenças. Eu sei que não é uma infecção, não é uma inflamação, não é uma má formação, tá? Eu vou excluir essas outras possibilidades e eu tendo a clínica do paciente, geralmente de raças puras, geralmente começando com sinais clínicos nos primeiros meses, progressivamente piorando, é bem provável que seja essa doença. E aí só vai poder ser confirmada na histopatologia. Ok? E aí vem a próxima doença, entrando agora em anomalias. Professor, desculpa, essa abiotrofia cerebelar, então ela tem caráter genético? Porque esse sim, irmãos, né? Sim, perfeito. Ela tem caráter genético, parece que é uma herança autossômica recessiva. Até onde se sabe, parece que é uma herança autossômica recessiva. Perfeito. E aí, olha que interessante, né? Eu falei da dupla aí, eles eram filhos na época do campeão pan-americano da raça.
Ambos procuraram, eu mesmo conversei com o criador, era um criador super idôneo, super correto, e o pai era normal e a mãe era normal. Então, possivelmente, eles carregaram genes específicos que, quando juntos, puderam transmitir isso para a ninhada. Eram 7 pacientes, eram 7 filhotes na ninhada e só os 2 tiveram. Então, isso pode, infelizmente, acontecer. Tá? Por incrível que pareça, a Lyra era pior do que o macho. Só que ele progrediu mais rápido, no final das contas, e acabou sendo eutanasiado. E a Lyra ainda ficou mais um tempo vivendo. Tá? Então, isso é muito individual. O prognóstico, ele é desfavorável, mas o tempo a gente não sabe. A gente vai tentar dar qualidade de vida para esses animais. Bom, partindo para as anomalias que podem acometer estruturas encefálicas, ainda no cerebelo, o paciente pode ter o que nós chamamos de hipoplasia cerebelar. Qual que é a diferença? Agora nós não estamos falando de uma degeneração, nós estamos falando de uma má formação. Olha um cerebelo normal, visto de um aspecto dorsal, olha os hemisférios cerebrais esquerdo, direito, e aqui o cerebelo. Olha o verme cerebelar, que está aqui no meio, né, aqui os hemisférios esquerdo e direito. Reparem esse cerebelo de um encéfalo do mesmo tamanho, talvez até um pouquinho maior. Olha esse cerebelo como está diminuído. Tá, então ele tem diminuição. Olha, dá até para ver o quarto ventrículo lá no fundinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Lá no fundinho aqui, ó, mais escurinho, na ponta da seta, dá para ver o quarto ventrículo, que deveria estar coberto. Nessa visão lateral é mais fácil ainda. Olha um cerebelo normal num corte sagital mediano. Olha esse cerebelinho pequenininho, hipoplásico. Tá, então, hipoplasia de cerebelo. Aqui mostrando para vocês um paciente. Gente, a clínica vai ser exatamente a mesma. Olha só, tremor de intenção. Ele quer pegar, ele tem intenção de pegar o biscoito. Ainda mais um biscoito de chocolate, né? Que não deveria. O proprietário deu um biscoito de chocolate. Olha lá. Então, a Nina é uma dog alemã. Reparem que ela não consegue apreender o biscoito, porque ela fica tremendo, tem esses tremores de intenção, e ela não tem noção de distância tridimensional. Ela tem essa dificuldade. E quando anda, ela tem hipermetria também. Reparem o menu. Vocês já tinham visto o menu? Eu já tinha mostrado para vocês ali na primeira aula. Olha aí. A hipermetria, a ataxia cerebelar. Mas ele tem uma vida super saudável. Ele já está com 4 para 5 anos de idade e sempre foi assim. Os sinais clínicos dele são assim desde que ele nasceu. A Nina tem sinais clínicos dessa forma desde que ela nasceu. Não são progressivos. Então, olha só, sinais estáticos desde o nascimento. Esse é o grande diferencial da hipoplasia de cerebelo para a abiotrofia do cerebelo. Tá bom? Causas. Parece que tem algo genético também, mas não está totalmente comprovado. E uma coisa que nós já sabemos, principalmente nos gatos, a infecção da mãe prenhe, durante a prenhez, a infecção dos fetos, pelo vírus da panleucopenia felina, que é o parvovírus felino, é quem vai fazer lesão daqueles neurônios também da Purkinje. E também de outras regiões estruturais. Ou seja, ele vai fazer com que esse cerebelo não cresça tanto. Não é que ele vai diminuir o cerebelo. Ele vai impedir o crescimento. Por isso que ele vai fazer uma má formação. Tá? Esses animais não têm sinais clínicos de doença infecciosa, não. Eles não desenvolveram sinais clínicos de doenças infecciosas, claro, os que sobrevivem. Às vezes o parvovírus, quando ele acomete os animais na fase fetal, intrauterino, ele faz tantas lesões encefálicas que o animal nasce morto. Vocês sabem disso, a panleucopenia pode fazer morte fetal. Mas quando o animal consegue debelar isso, ele pode ter somente esse cerebelo mal desenvolvido. E isso pode acontecer logo no período pós-natal também. Lembrem-se também, o cerebelo não está completamente formado e maduro ao nascimento. Ele termina o seu crescimento e a sua formação no período pós-natal. Então, logo que o animal nasce, ele também pode ser infectado pelo parvovírus, e isso pode levar à falta desse crescimento final, levando à hipoplasia e esses sinais clínicos. Ok? No cão, existem menos estudos do que no gato, mas já tem evidências suficientes que mostram que eles também podem ter os mesmos problemas pelo parvovírus canino.
ok? Existem alguns estudos já experimentais e pelo menos 2 ou 3 estudos muito bem solidificados mostrando que o parvovírus canino também pode fazer esse tipo de alteração cerebelar no cão. Então, só para a gente ficar atento a isso. Tratamento? Não tem um tratamento definitivo, nada disso. Ele é paliativo. A gente pode fazer acupuntura para tentar ajudar a plasticidade, desenvolvimento de novas vias neuronais para ajudar na manutenção dessa coordenação. Tem paciente que aceita bem, tem paciente que não. Fisioterapia, hidroterapia, esteira, essas coisas para ajudarem nessa coordenação motora. Mesma coisa como se fosse uma criança com alteração de coordenação. Tá? Então, talvez a fisioterapia possa dar algum conforto. Lembrando, eu estou mostrando aqui para vocês pacientes que têm qualidade de vida. Mas, às vezes, essa lesão é tão grave, que o paciente não consegue se manter em postura nem para mamar. E aí ele vai a óbito nos primeiros dias de vida, por desnutrição. Ou então, ele é um paciente que vai ficar para o resto da vida sob dependência de um tutor que vá dar tudo isso que ele precisa. Tá? Então, existem graus variados de gravidade da doença. O prognóstico vai ser favorável quando o paciente tem alguma qualidade e vai ser reservado nos casos mais graves. Ok? Dúvida, gente? Bom, a hidrocefalia. Ainda nas anomalias. Existem diversas anomalias, ok? Obviamente, eu estou falando das principais para vocês. Então, a hidrocefalia é algo bastante comum, que vocês vão se deparar, se é que já não viram nos estágios que já andaram fazendo por aí. Então, a hidrocefalia, como a gente já conversou, inclusive em algumas aulas anteriores, ela está relacionada com o acúmulo de fluido cerebroespinhal dentro do sistema estou com vestibular na cabeça, ventricular, tá? Então, acúmulo de fluido cerebroespinhal dentro do sistema ventricular, dentro dos ventrículos. E claro, de uma maneira um pouco mais rara, mas pode acontecer também, quando ele se acumula lá dentro do espaço subaracnoide, e ali ele fica preso por algum motivo, ele também pode fazer uma lesão, um acúmulo naquela região. Então, essa hidrocefalia ela pode ser primária, quando, por uma má formação da embriogênese, etc., esse paciente desenvolve esse acúmulo que vai fazer sinais clínicos importantes. Então, esse paciente vai ter, quando a gente vai falar de hidrocefalia congênita, né, é uma doença muito específica que precisa de uma tríade. Acúmulo do fluido cerebroespinhal nos ventrículos, sinais clínicos compatíveis com a doença e descarte de outras doenças que acometam o encéfalo. Porque a gente vai ver que existe a hidrocefalia secundária, a infecções, a inflamações, a tumores, a trauma. Qualquer coisa que atrapalhe a drenagem, que obstrua a comunicação entre os ventrículos, ou que obstrua a drenagem desse líquor que está constantemente sendo produzido, vai fazer com que haja um acúmulo desse líquido nessas cavidades. Então, aqui mostrando para vocês um gatinho. Reparem aqui a desproporção crânio-facial, o vulgo cabeção, né? Então, reparem como ele também tem tremores de intenção quando ele se movimenta. Porque ele também tem acometimento cerebelar. Pode ter cerebelar, vestibular, mas os principais sinais clínicos são cerebrais. Reparem a cabeça bem grande, desproporção crânio-facial, esse abaulamento aqui na testa, na abóboda craniana. Vocês estão vendo os olhinhos, não dá para ver tão bem assim, mas ele tem, ó, os olhinhos, a órbita fica meio exprimida aqui embaixo, né? E os olhinhos acabam desenvolvendo um pouco de estrabismo, vulgarmente chamado de vesgo, de vesgueira, né? Mas é estrabismo, e geralmente é um estrabismo divergente, ou seja, estrabismo lateral. Os olhinhos olhando para os dois, cada um para um lado. A gente chama isso de sinal de sol poente. Sinais clínicos principais, então. Desproporção crânio-facial, como a gente viu, abaulamento da abóbada craniana, esse sinal de sol poente que eu acabei de falar, quando tem estrabismo ventrolateral dos dois olhos,
Então, gente, esses pacientes são principalmente os braquicefálicos e aqueles miniaturas. Eles são os mais predispostos a desenvolverem essas malformações. E nesses casos, geralmente esses pacientes podem apresentar as fontanelas abertas. Fontanela é justamente o local de união entre ossos cranianos, onde nós temos aquelas junturas ou as suturas entre ossos cranianos que vocês aprenderam lá na anatomia. Quando essas, o local onde essas junturas, suturas, elas estão se unindo, por exemplo, 2, 3, 4 ossos diferentes, dependendo do local, como é o caso da bregmática, a bregmática ela vai ser uma união praticamente ali de frontal, nasal, parietal. Claro que tem um pouco de variação entre espécie, entre raça, mas, de uma forma geral, ela é essa da frente que eu falo para vocês. Nós, seres humanos, também muitas vezes nascemos, mas nós nascemos com a de trás mais aberta. Então, esses cães braquicefálicos nascem com a bregmática, que é a mais cranial, mais rostral, em aberto. E através dessa fontanela aberta, muitas vezes é possível fazer exame de ultrassonografia. Você consegue passar a probe pela região, já que não tem osso, e consegue ver se esse ventrículo está dilatado. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Os sinais clínicos mais importantes são os sinais prosencefálicos. Repito. Então, crises epiléticas podem estar presentes, porque são sinais específicos de prosencéfalo, né, de cérebro. Alterações comportamentais, que são específicos de cérebro. Pode ter cegueira central, né, o paciente ele tem reflexos pupilares normais, o olho é todo normal, mas ele tem cegueira central, porque tem região de quiasma comprimido pela distensão dos ventrículos. Pode ter ataxia, pode ter paresia, tetraparesia, tá? Então, mas geralmente ele vai andar, desde que o tronco encefálico esteja íntegro, tá? Ele tem sinais discretos por conta da alteração cerebral relacionados à marcha, né? Mas, desde que o tronco encefálico esteja íntegro, ele consegue andar. Bom, claro que dependendo da gravidade do acometimento e da compressão dessa dilatação ventricular, pode haver comprometimento das estruturas vestibulares, comprimindo lá tronco encefálico e cerebelo, e também do próprio cerebelo sendo comprimido e levando a sinais cerebelares. Como vocês viram o gatinho agora, ele tinha sinais cerebelares associados. Tá? Então, estado mental alterado, comportamento alterado, às vezes o animal é mais agressivo, alteração, é uma alteração de ciclo de sono e vigília, estado mental deprimido e por aí vai. Tá? Já falei de crises epiléticas, alterações visuais. A maurose é quando o animal tem cegueira central, como eu já acabei de falar. Tá? Se ele tiver as vias centrais da visão acometidas, embora os olhos, a retina esteja completamente normal. O diagnóstico ele precisa ser dado, então, através de imagem avançada. Reparem aqui, gente, eu tinha mostrado para vocês, lá nas primeiras aulas, um raio-x onde mostrava várias impregnações, várias impressões, como se fosse impressão digital, vamos dizer assim, mas da dura mater, que ela fica fazendo como se fossem várias ranhuras nessa calota craniana. E eu tinha falado para vocês, depois vocês podem rever na aula, que quando o paciente tem essa dilatação e essa desproporção craniofacial, essa calota se distende de uma forma que fica parecendo um aspecto vítreo. Ele perde essas impressões, como estamos vendo aqui, ó. Você não consegue ver nada daquelas impressões da dura. Se vocês pegarem um raio-x normal de um cão normal num atlas radiográfico, vocês vão ver que o crânio é cheio de impregnações de ranhuras, e aqui não está acontecendo isso. Então, essa imagem, ela é sugestiva, tem sinais compatíveis com a doença, tá? Com uma distensão craniana. Agora, precisa saber qual é a causa. Não é só falar que por isso ele vai ter hidrocefalia. Reparem aqui, ó. Aqui a fontanela está aberta, olha a perda óssea. O osso vem bonitinho aqui, de repente ele perde osso aqui, ó, nessa região. Aqui está aberto, ok? E aqui ele continua. Por isso, justamente por isso, tem muita gente que gosta de fazer ultrassom. Pegar, né, a probe ultrassonográfica e passar nessa região para ver como é que está a proporção entre ventrículo e manta cerebral, né, e córtex cerebral. E existem lá alguns resultados que podem falar se esse ventrículo está dilatado ou não.
Mas, gente, percebam bem o que eu vou falar para vocês. Nós não podemos, é errado dar diagnóstico de hidrocefalia através de ultrassonografia. Porque para dar diagnóstico de hidrocefalia, principalmente a congênita, tá? Eu preciso ter certeza se tem alguma doença a mais dentro da cabeça, produzindo obstrução e levando ao acúmulo do líquor. E eu só consigo ver isso quando eu tenho a ressonância magnética, para excluir outras afecções. Então, o raio-x pode me dar sinais compatíveis. A tomografia, olha aqui a tomografia, olha tudo isso que vocês estão vendo hipodenso aqui, ó. Tudo mais escurinho aqui, isso é puro líquido. Olha o córtex cerebral, quase que não existe nesse cachorro. Quase não existe. Aqui o diencéfalo foi preservado um pouco. Tá? E é impressionante, gente. Quem acompanha, não sei se tem alguém aí que acompanha nosso serviço de neuro, eu tenho 2 pacientes hoje sendo tratadas constantemente com a gente, e elas têm isso aqui. E o resto é como se fosse uma bexiga cheia d'água. E os animais praticamente não têm sinais neurológicos. Eles têm muitas crises epiléticas de difícil controle, mas sinais neurológicos, praticamente nada. Alterações comportamentais, são animais um pouco mais letárgicos, mas não dá para acreditar quando você vê a imagem e você vê o animal. O que eu quero dizer com isso? Que não existe uma relação direta entre a gravidade da imagem, vamos dizer assim, o tamanho da alteração, e a gravidade dos sinais clínicos. Isso não está diretamente relacionado. Que isso fique bem claro, ok? Bom, e finalmente a ressonância magnética, que vai mostrar, olha aqui, o ventrículo lateral super distendido. Talvez se tivesse fontanela aberta aqui, tivesse passado o ultrassom, ia falar, opa, olha aqui, esse animal tem sim ventriculomegalia. Mas eu poderia afirmar que é hidrocefalia? Não, não poderia. Tanto é que esse animal não tem hidrocefalia congênita. Ele tem uma outra doença que é de má formação também. Reparem esse cerebelo aqui, ó. Ele deveria ser redondinho. Vocês viram várias imagens de cerebelo já, né? Ó. Olha aqui o cerebelo, que bonitinho, redondinho, ó. Olha o finalzinho dele, redondinho lá para dentro, ó. Tá, esse polo caudal aqui para dentro, redondinho. Vamos lá, vamos voltar lá. A outra aqui, redondinho, ó. Redondinho. Vou voltar. Olha esse aqui. O polo caudal que devia estar redondinho e lá para dentro, olha como ele vem aqui para se projetando pelo forame magno. Isso aqui é uma outra doença, uma outra má formação. Isso é uma síndrome, é uma disfunção, né, na verdade, causada por alterações ósseas na transição crânio-cervical. Então, são alterações ósseas crânio-cervicais que acabam espremendo essa região de fossa caudal aqui do crânio, e esse cerebelo ele fica sem espaço, ele acaba sendo jogado para fora, ele é niado pelo forame magno. E ele aqui, ó, ele vai comprimir, vocês estão vendo aqui essa beiradinha comprimindo? Ele não vai deixar o líquor passar para cima e para baixo como deveria, ele está obstruindo a passagem do líquor. Então ele começa a se acumular aqui todo, e começa a se acumular aqui dentro da medula espinhal também, ó. Isso aqui também não é normal. Então já é uma outra malformação. Então aqui eu posso falar o seguinte, esse animal tem uma hidrocefalia secundária. E a doença primária dele é essa doença também de malformação, que a gente dá o nome de malformação semelhante a Chiari. Malformação semelhante a Chiari. Eu não vou entrar muito nos méritos dela agora, porque a gente não tem tempo, mas Chiari se escreve com C-H-I-R-I. Chiari. Depois eu posso mandar um material também complementar para vocês lerem, tá? Então, uma formação semelhante a Chiari. E só para finalizar aqui, né, dessa doença, esse acúmulo de líquor dentro do canal espinhal aqui, ó, ele vai fazer com que haja uma dor neuropática. Esse paciente começa a sentir uma dor neuropática, que é como se fosse uma dor fantasma. E como é que ele demonstra isso? Ele coça o pescoço, mas ele coça muito o pescoço. Ele fica coçando. Muitas vezes ele fica esfregando o focinho, o pescoço. É muito comum isso aqui também nos animais braquicefálicos. Aqui no Brasil, Yorkshire talvez seja a raça mais predisposta. Shih Tzu, Lhasa, Maltês. Lulu da Pomerânia, que é o Spitz, é muito comum.
Uma das raças, a raça mais predisposta no mundo é o Cavalier King Charles Spaniel, o cachorro lá da rainha na Inglaterra, né? O Cavalier King, ele é predisposto também geneticamente a isso, ok? Só para a gente entender, então, as hidrocefalias que podem ser primárias, congênitas, né, ou secundárias. A ressonância magnética é imprescindível para a gente dar o diagnóstico definitivo. Tratamento desses casos onde tem acúmulo de líquor, seja hidrocefalia primária ou secundária. Tratar a causa base quando possível. Se não tiver uma causa base, né, nós vamos tratar direcionado aí para essa diminuição da produção do líquor ou da reabsorção desse líquor que está acumulado. A base de quê? De, infelizmente, mas nesses casos é necessário corticoterapia, corticosteroides. Então aqui a prednisona ou a prednisolona. Lembrando que se for gato, não devemos dar prednisona, eles não convertem bem para prednisolona. A gente tem que dar já a prednisolona para o gato. Então a gente vai usar essas doses, né? A gente vai começar com doses baixas, anti-inflamatórias. Eu não quero fazer dose imunossupressora de forma alguma. Lembrando que a maioria desses pacientes são filhotes, já são imunossuprimidos, né? Ainda mais quando eles ainda não estão completamente vacinados. A gente tem que tomar muito cuidado para não suprimir e não predispor eles a doenças infecciosas. Então, vou usar doses anti-inflamatórias 0,25 a meio miligrama por quilo a cada 12 horas. Né? Depois eu posso, inclusive, fazer a cada 24 horas, por 30 dias. Eu quero dar uma enxugada nesse encéfalo. E depois eu vou diminuindo isso aos poucos. Que nem vocês já aprenderam em outras disciplinas. Você vai pegar esse corticoide e vai começar a desmamar. Depois, você vai começar a fazer assim, a primeira modificação, metade da dose que estava tomando anteriormente. Então, se ele estava tomando meio BID, meio a cada 12, ele vai começar a tomar, depois de 30 dias, meio a cada 24, ou então 0,25 a cada 12. E aí você pode começar a fazer reduções de tanto em tanto tempo, de acordo com a clínica do paciente. Por exemplo, eu gosto de fazer essa redução a cada 1 ou 2 semanas. E aí eu vou pedir o retorno. Eu quero que você reduza agora para mais metade da dose do que estava antes. Retorna daqui 7 dias. Se piorar, eu vou ter que, infelizmente, voltar com a dose anterior. E muitos pacientes precisam manter dessa dose de manutenção, às vezes até para o resto da vida. Tá? O ideal é quando a gente consegue manter uma dose tão baixinha quanto essa, ó. Se não for possível tirar, claro. Tem pacientes que a gente consegue tirar, eles ficam bem. Mas alguns outros não. Então a gente consegue manter com doses baixinhas. Depois dessa dose de ataque, a gente mantém com 0,1 miligramas por quilo a cada 48 horas. Quando a gente faz a cada 48 horas, a gente não estimula, a gente não interfere tanto com o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Porque vocês todos sabem que a corticoterapia, quando interfere com esse eixo, nós fazemos muitas alterações no organismo do paciente. E uma das principais é o que nós chamamos de síndrome de Cushing iatrogênico, né, o hiperadrenocorticismo iatrogênico. Bom, tem quem prefira utilizar anti-inflamatórios não esteroidais nesse caso também. Pode. Parece que eles não têm o mesmo efeito. Porque aqui, o efeito que nós queremos é sobre o edema intersticial. É aquele líquido que está no interstício, que é o que acontece nesses pacientes que têm hidrocefalia. Eu falei para vocês, só para a gente recapitular, tá? Se vocês lembrarem das aulas passadas e completando com a de hoje, então eu estou falando para vocês, só para vocês lembrarem que existem 3 tipos de edema. O edema citotóxico, quando tem lesão celular e o líquido intracelular cai para o meio extracelular. Edema vasogênico, quando por pressão osmótica, oncótica, existe um extravasamento de líquido do meio intravascular para o meio extravascular. E, finalmente, o intersticial, onde o líquido está se acumulando no meio das células. Bom, já falamos também, o corticoide ele age muito bem no edema vasogênico e no edema intersticial, por isso que ele está sendo usado aqui. Tá? Então, onde tem vasogênico, muito comumente, neoplasias, porque tem neovascularização ao redor, e dessa neovascularização começa a extravasar muito líquido. Então, por isso que o corticoide é utilizado nas neoplasias também. Quando é edema citotóxico, que eu falei para vocês, traumáticos, alterações vasculares, etc.,
nós não vamos usar corticoide. Tá? Então, só para a gente lembrar e fechar esse parênteses com os 3 tipos de edema. Nunca associem anti-inflamatórios esteroidais com não esteroidais, gente. Isso não deve ser feito. Embora tenha uns malucos aí que gostam de experimentar, inclusive médicos. Cuidado com isso, tá? Isso não deve ser feito. Principalmente se a gente estiver falando de não esteroidais inespecíficos que agem sobre COX-1 e COX-2. Tá? Então não façam essa mistura. Bom, omeprazol e furosemida, vocês vão ver na literatura, assim como um outro fármaco que chama-se acetazolamida. Acetazolamida, eu nem coloco aqui porque eu nem uso isso mais. Acetazolamida, por isso que eu nem coloco ela aqui, tá? Então eu não vou nem mencionar, depois quem quiser pode ler na literatura, mas eu não uso mais, eu não recomendo o uso da acetazolamida para isso. O omeprazol parece que não funciona tão bem, embora a literatura cite ele para o tratamento dessa hidrocefalia na inibição da produção do fluido cerebroespinhal. E a furosemida da mesma forma, tá? Sendo utilizada nessas doses para redução da produção do fluido cerebroespinhal. A gente não vê isso acontecendo vamos dizer assim, isso não é tão visível na prática. E tem que tomar muito cuidado, principalmente com a furosemida, utilizada com um tempo prolongado, porque pode causar desequilíbrio hidroeletrolítico importante e gerar outros problemas para esse paciente. Ok? Lembrem que esses pacientes podem ter dores neuropáticas, não somente o que eu mostrei para vocês agora da malformação semelhante a Chiari, mas a própria hidrocefalia, essa distensão de ventrículos e essa pressão sobre as meninges pode gerar dor neuropática, principalmente na região nucal, na região cervical. É muito comum vocês palparem a cervical desse paciente e ele sentir dor, e às vezes vocês se confundem achando que ele tem alguma coisa na cervical também. Pode até ter, tá? Mas pode ser por dor neuropática da própria hidrocefalia. Nesses casos, a gente pode lançar a mão de usar opioides, que vocês viram lá, devem ter lido o texto que eu mandei para vocês, né, da professora Denise, ou a própria gabapentina, que é um fármaco específico para dor neuropática, de 5 a 20 mg por quilo a cada 8 ou a cada 12, preferencialmente a cada 8 horas. Gente, quando a gente pega um paciente de fase aguda, isso aqui tudo para controle, para manutenção, de pacientes mais controlados, vamos dizer assim. Se chegou um paciente para mim agora, que ele está em fase descompensada, ele está super mal, ele estava até controlado, mas descompensou, chegou em status, às vezes status epiléticos, às vezes chegou em estupor ou em coma, estresse respiratório, todas as alterações por conta do aumento da pressão intracraniana, nós podemos usar o manitol. O manitol é um agente osmótico, hiperosmótico, tá? Que quando a gente usa por via intravenosa, ele vai, por ser hiperosmótico, né, ele vai, vamos dizer assim, puxar o líquido do meio intersticial para o meio intravascular, ajudando a diminuir um pouco essa pressão intracraniana. Ok? A gente vai usar muito o manitol também lá no TCE, no trauma cranioencefálico. Professor, também poderia usar aquela solução hipersaturada, de cloreto de sódio a 7,5%? Se o paciente já estiver desenvolvendo hipotensão, pode acontecer isso, tá? Ele pode chegar para a gente por conta da pressão intracraniana. Se vocês lembrarem das aulas lá de fisiologia, quando o paciente ele tem um aumento muito grande da pressão intracraniana, ele perde o seu centro regulatório vasomotor sistêmico. E ele pode agora desenvolver uma hipotensão importante. Isso vai acontecer muito nos pacientes com trauma cranioencefálico. Eles sofreram um trauma na cabeça, tiveram esse aumento agudo de pressão intracraniana, e a partir de agora eles perdem o centro vasomotor, esse controle vasomotor, e fazem um choque hipotensivo. Assim eles chegam para a gente. Quando tem choque hipotensivo associado, a primeira coisa que eu tenho que fazer realmente é restabelecer a normotensão. Eu não posso fazer manitol. Eu só vou fazer manitol se ele estiver com a pressão normal. Por isso que é importante a manutenção da pressão arterial aqui.
ok? Então, aí sim, eu vou fazer o famoso, que os nossos colegas do Rio de Janeiro chamam, o salgadão, né, o NaCl a 7,5%, ou então a 4%, ok? Muito bem, gente. Indo para os metabólicos. Existem vários tipos de alterações metabólicas que podem gerar encefalopatias. Alterações por hipoglicemia, alterações por desordens eletrolíticas, distúrbios iônicos, tudo isso pode levar a encefalopatias. Mas, de uma forma geral, como síndromes clínicas, eu trouxe duas importantes para a gente, que é a encefalopatia hepática e a encefalopatia urêmica. Eu tenho certeza que vocês já devem ter estudado um pouco melhor isso, por conta principalmente de ruminantes, de outros animais de outras espécies, tá? Talvez na fisiologia, na patologia, não sei exatamente em qual disciplina. Então, aqui eu vou trazer um pouco desse complemento para sinais clínicos e como que vocês vão reconhecer esse paciente e como que a gente vai fazer o manejo terapêutico deles de uma forma bem rápida, ok? Primeiro, a encefalopatia hepática. O paciente que está desenvolvendo uma alteração encefálica por conta de problemas hepáticos, primeiro que esse problema hepático ele tem que ser um problema importante, a ponto da detoxicação sanguínea que vem lá das vísceras abdominais não conseguir ser satisfatória. E aí, vamos dizer, o lixo tóxico acaba caindo na corrente sanguínea. Isso pode acontecer quando? Quando um paciente jovem, né, ele tem más formações de anéis vasculares, por exemplo, desvios portosistêmicos congênitos. Então, vocês já devem ter visto isso também lá na patologia, né? O paciente que tem alterações que o sangue, em vez dele ir de todo o sistema gastrointestinal, em vez dele ir lá para o fígado para ser detoxicado antes de cair na circulação sistêmica e voltar para a circulação venosa, né, e coração, ele vai direto para a circulação venosa, não passa pelo fígado. Então, existem shunts, que a gente chama, né, ou desvios extra e também intrahepáticos. Claro que isso aqui vai ter que ser corrigido, dependendo da gravidade, vai ter que ser corrigido cirurgicamente. A gente acabou de ter mais um caso agora recente nos nossos atendimentos. Mas isso também pode ser adquirido. Às vezes um animal idoso, um animal que tem lá alguma alteração crônica e ele começa a fazer hipertensão portal crônica, ele tem uma hepatopatia, ele tem uma cirrose hepática, ele tem uma neoplasia, ele tem algo que comprometa a circulação hepática, então ele pode também fazer desvios e começa a fazer encefalopatia hepática, ok? Então, todas as toxinas que vêm lá, principalmente dos intestinos, a amônia é uma das principais e várias outras que vocês podem ler depois, né, ácidos graxos de cadeia curta, tudo isso produz neurotoxicidade e isso vai gerar sinais clínicos bastante importantes, de maneira, vamos dizer assim, difusa no sistema nervoso central. Os sinais são muito mais característicos como sinais prosencefálicos, ok? Os sinais são muito mais prosencefálicos. Alteração de estado mental, tremores, crises epilépticas, nem sempre, é mais comum em gato do que em cão essas crises epilépticas, mas podem acontecer. Alterações de marcha, ataxia, paresia, andar em círculo, alterações comportamentais, letargia, tudo isso, a inapetência, mas são sinais simétricos. Lembrem que é um problema que está no sangue, o sangue está chegando a todos os cantos desse cérebro. Então, esses sinais são simétricos, ok? E como é que a gente faz o diagnóstico definitivo? Identificando que o animal tem alterações importantíssimas da sua parte hepática e, de preferência, para fazer um diagnóstico definitivo, o ideal seria fazer também uma ressonância magnética encefálica, quando possível, para que você descarte outras alterações encefálicas que poderiam estar levando a esses sinais que são similares. Bruno, mas existe algum... Vamos supor que você faça a ressonância e você descarte alterações estruturais, outras alterações. Não tem outra doença encefálica. Existe algum sinal específico dessa intoxicação, dessa neurotoxicidade? Existe. Existem os chamados núcleos da base, que ficam... Imaginem aí na cabecinha de vocês... Pensem de novo numa representação
Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem. Eu não trouxe uma imagem para isso, mas deixa eu ver se eu... Os núcleos da base não vão estar bem representados aqui. Deixa eu ver. Ah, eu não tenho nenhuma imagem aqui para mostrar para vocês dos núcleos da base agora. Mas... Deixa eu mostrar aqui mesmo. Nessa região aqui, ó, em cortes um pouco mais... nós temos nós estamos fazendo um corte transversal, tá? Se a gente continuasse com esses cortes transversais, um pouquinho aqui para baixo dessa região de ventrículos laterais e um pouquinho nessa região também que está envolvendo um pouco de encéfalo, né, as áreas subcorticais que a gente chama, nós temos os chamados núcleos da base. E eles são bastante importantes também para a movimentação, para várias funções do nosso organismo. Nesses núcleos da base, nós vamos ver sinais de hiperintensidade. Tá? Ou seja, na T2, que nem eu mostrei para vocês várias vezes, que nem essa aqui é uma T2, vai estar mais branquinho. Isso de maneira simétrica e bilateral. Tá? Essa é a única alteração, a principal alteração que nós vamos encontrar nesses pacientes que têm tanto encefalopatia urêmica quanto hepática, nos dois casos. Tá? A hepática a gente está falando agora, a urêmica a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem. Tratamento. Encontrar o que nos núcleos da base? Você vai encontrar uma área de hiperintensidade em T2. Em T2, em outras ponderações. Eu não vou entrar no mérito das ponderações, mas você vai encontrar alterações simétricas nos dois lados, nos núcleos da base. Tanto na encefalopatia hepática quanto na urêmica. Bom, tratamento, obviamente, tratar a causa base. Se o animal tem um problema hepático, se for possível, a gente vai reverter o problema. Se é um animal super idoso, que tem alterações terminais no seu fígado, infelizmente a gente não vai conseguir, o prognóstico vai ser de reservada desfavorável para esse paciente. A gente não vai conseguir reverter esse quadro, né? A não ser que a gente tivesse já transplante hepático, que não é uma realidade na veterinária. Na medicina já existe, mas na veterinária não é uma realidade. Então, a gente vai fazer o ABC, na verdade, o ABCDE, né, vamos dizer assim, para fazer toda a manutenção da homeostase desse paciente. Se ele chegou para a gente em status epiléticos, se ele chegou para a gente num quadro de depressão profunda, estupor, às vezes até coma, pode ser em função até de aumento de pressão intracraniana. E aí, nesses casos, a gente vai proceder também. Manitol, desde que ele não tenha hipotensão. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Ver como é que está o equilíbrio hidroeletrolítico dele, por aí vai. Antiepilépticos, que a gente vai conversar mais amanhã. Corrigir os desequilíbrios hidroeletrolíticos e ácido base. E aí, para manutenção desses pacientes, né? De uma forma geral, independente da causa, a gente pode utilizar dietas hipoproteicas e também lactulose. A lactulose, tudo isso aqui, né? Vai ajudar, né? A dieta hipoproteica vai diminuir a produção de amônia, e a lactulose vai diminuir principalmente a produção de ácidos graxos voláteis, principalmente aqueles de cadeias curtas, que são bastante tóxicas, neurotóxicas. Então, a gente diminuindo essas produções, né, pelos intestinos, né, pelas bactérias intestinais residentes, naturais, a gente consegue diminuir a quantidade de neurotoxicidade que está chegando nesse encéfalo. Então, isso aqui, vocês estão vendo, é paliativo, não é curativo. É paliativo. Além disso, a utilização de alguns antibióticos, como a neomicina, a ampicilina, o metronidazol, eles também vão acabar agindo contra essa microbiota do cólon, do intestino grosso, porque nessa localização existem muitas dessas bactérias que produzem amônia e esses ácidos graxos voláteis, tá, de cadeia curta. Então, isso diminui essa produção toda, você dá uma segurada nesse quadro clínico do paciente, embora não resolva. Então, é um tempo que você tem para tentar resolver a causa base. Tá bom? Professor, eu fiquei com uma dúvida, porque se o fígado não vai estar conseguindo filtrar essas toxinas, não seria como se fosse uma intoxicação? E aí seria um quadro diferente de uma doença metabólica? Porque, se eu não me engano, lá quando você mostra o gráfico, o metabólico, ele faz um zigue-zague, né? Ele sobe e desce.
E no ótimo, bem perguntado. Ele vem lá em cima, não é? Ele tá lá embaixo e vai lá... Não, ele tá lá em cima e cai, não é? Não, na verdade não. É uma pena, eu podia ter posto o nosso caso clínico aqui, dessa última paciente nossa. Para você ter ideia, essa paciente é uma Shih Tzu, se eu não me engano, uma Lhasa. Ela estava fazendo justamente o que você falou, altos e baixos. Ela tinha períodos que ela estava super bem, de repente ela chegava pra gente bodada. E de repente ela estava super bem de novo, daqui a pouco ela estava bodada. E isso vai depender do quê? Do tamanho do problema que o animal tem. Ela tinha um desvio portosistêmico, ela tinha um shunt, uma malformação vascular. Então, dependendo do que ela comesse, então ela fazia uma dieta mais rica em proteínas, dependendo do estado metabólico dela, ela podia ter melhoras e pioras com o tempo. E ela estava assim há 2 anos já. Fazia 2 anos que ela estava nesse quadro, né, até que a gente conseguiu identificar essa anomalia vascular e agora foi feita a correção dessa anomalia vascular e ela está super bem. Então, o animal pode ter, sim, melhoras e pioras. O que pode acontecer tem melhoras e pioras, mas chega um momento que essa piora pode ser só gradativa. Isso pode ser tão grave que leva o animal, inclusive, a coma. E, claro, pode levar a óbito também. Entendeu? Então, o histórico vai ter que ser bem levantado. Se for um desvio muito importante, talvez a tendência seja só piorar cada vez mais. Se é um animal normal, tá ficando velhinho, de repente tem lá uma baita de uma neoplasia, começou a fazer cirrose hepática, a tendência é que vá também, começando e vai progredindo, piorando, chega uma hora que faz uma super toxicidade e esse animal pode ir até a óbito. Ok? Bom, gente, a urêmica vai ser muito similar. Claro que aqui os compostos neurotóxicos são diferentes. A gente está falando agora de compostos nitrogenados que caem no plasma sanguíneo e fazem o que nós chamamos de azotemia, e vocês sabem muito bem disso. E aí ela pode ser, inclusive, pré-renal, renal, pós-renal. É bem importante que isso seja identificado, mas essas altas concentrações crescentes vão fazer também um conjunto de sinais clínicos que são muito semelhantes ao que a gente falou anteriormente da encefalopatia hepática, ok? Animais jovens com doenças renais congênitas podem ter essa predisposição, ou animais idosos com doenças renais, por exemplo, hipertensão. Gato é muito comum com doença renal crônica, é mais comum em gato, é o que a gente mais tem atendido. Então, a mesma história. Eles desenvolvem uma hipertensão arterial associada com a doença renal crônica, e o carreamento dessa azotemia vai piorar ainda mais esse quadro. Mas é claro, qualquer animal de qualquer idade que faça uma insuficiência renal aguda também pode desenvolver esses sinais. Então, pacientes que têm lá leishmaniose, ehrlichiose, exemplos, né, que são comuns aqui na nossa rotina, eles podem fazer uma insuficiência renal aguda tão grave que começam a não conseguir mais depurar o sangue, a filtração glomerular já não é suficiente, e ele começa a fazer sinais urêmicos, de encefalopatia urêmica. Então, os sinais clínicos vão ser bastante parecidos, o diagnóstico vai ser a mesma coisa, identificar alteração renal, ou pré ou pós-renal, descartar outras possibilidades encefálicas concomitantes, e aí tratar a causa base, se for possível. Tá? Então, de novo, a ressonância magnética seria bem importante quando pode ser feita. Tá? Então, o tratamento da causa base é a mesma coisa que o outro slide. ABCDE, diminui pique, manitol, será que nós vamos usar? Cuidado, porque o animal com problemas renais, o manitol pode ser complicado. Antiepiléptico, quando o animal estiver tendo crises epiléticas. Corrigir desequilíbrio hidroeletrolítico, ácido base. E agora, olha só, a gente tem que prevenir, identificar e tratar a pressão arterial, principalmente se a gente estiver falando dos gatos. Nos cães também, claro, mas o gato parece que é mais predisposto a isso ainda. Não é uma realidade tão grande ainda, principalmente aqui no Brasil, mas é muito comum essa encefalopatia, o desenvolvimento dessa encefalopatia urêmica pós-transplante renal. Na medicina já é muito mais comum, e em alguns lugares do mundo onde se faz isso em gatos, principalmente. E esses animais precisam de uma manutenção nutricional adequada, porque lhes faltam a tiamina, e a tiamina, eu não coloquei aqui para vocês, porque hoje não é tão comum, né, é bem mais raro, mas lembrem-se, no Dummy TV, quando a gente falar de nutricional, pensem no déficit de tiamina, essa vitamina específica do complexo B,
quando em falta, pode produzir degeneração, mielomalácia, malácia, na verdade, né? Malácia de substância tanto cinzenta quanto branca. E aí vai gerar sinais clínicos importantes neurológicos também. Então a gente pode entrar com pré-bióticos associados, antioxidantes, varredores de radicais livres de oxigênio. Ok? Então, de novo, se for possível tratar a causa base, ótimo. O prognóstico é de reservada favorável. Se não for possível, possivelmente nós temos um quadro de prognóstico grave. Nutricional eu falei para vocês, eu não vou falar dele aqui de novo, então seria mais, principalmente a tiamina. E no N, vamos falar dos neoplásicos. Acontece que eu falei para vocês, lá quando a gente estava falando de medula espinhal, que a gente poderia usar mais ou menos aquelas mesmas classificações para o sistema nervoso, tanto encefálico quanto espinhal. Então eu não vou repetir tudo aqui, ok? Podem ser primários, podem ser secundários, podem ser metastáticos, podem ser por extensão direta de cavidade nasal, de disseminação através de linfonodos retrofaríngeos, enfim, disseminação linfática, hematógena. Existem vários tipos, sendo que, de novo, a principal neoplasia que acomete o encéfalo, de uma forma geral, de cães e de gatos, é disparadamente o meningioma. São as neoplasias não neuroepiteliais, ou seja, não são de células neurais propriamente dita, mas sim das meninges, mas vão acabar comprimindo o encéfalo. No cão, depois do meningioma, são os gliomas, os tumores de células da glia, que geralmente são intraparenquimatosos. O meningioma é extraparenquimatoso, certo? Ele comprime de fora para dentro, vamos dizer assim. Ele comprime externamente o encéfalo. O glioma não, ele geralmente está nascendo dentro do encéfalo, entremeado nas células do encéfalo, ele faz parte dessas células. Daí vocês podem entender a malignidade dos gliomas. No gato, o segundo tumor encefálico principal é o linfoma. Primeiro é o meningioma e o segundo é o linfoma, ok? Mas várias metástases gostam de acometer o encéfalo. Adenocarcinoma mamário gosta de fazer metástase para lá, adenocarcinoma prostático gosta de fazer metástase para lá também. Hemangiosarcoma adora o encéfalo, tanto hemangiosarcomas bem focalizados e extensos, quanto pequenininhos, vários multifocais, e por aí vai. E aí uma regrazinha que a gente usa, né, ela não é 100%, mas ela assim, ela funciona para a maioria dos casos. Os animais, os cães, tá? Os cães de focinho curto, os braquicefálicos, eles são muito mais predispostos à neoplasia de nome curta. Qual que é a nome curta das duas principais que eu falei? Glioma ou meningioma? Glioma. Então, cães com focinho curto, maior predisposição ao glioma. Cães com focinho longo, mais predispostos ao tumor de nome longo. Meningioma. Tá? Então, é só uma regrinha que não é 100%, não é sempre assim, mas é predisposição, para a gente lembrar. O diagnóstico precisa ser feito através da avaliação dos sinais clínicos, que vão ser variáveis de acordo com a localização. O tumor pode estar crescendo, comprimindo o cerebelo, e vai fazer uma síndrome cerebelar. Ele pode estar comprimindo o tronco encefálico, fazendo alteração de marcha, fazendo alteração de nervos cranianos, alteração de estado mental, porque está comprimindo o SARA. Ou pode estar comprimindo o cérebro, e aí vai fazer todos os sinais cerebrais que nós temos discutido. Crises epiléticas importantes, um animal que fica andando em círculos, alterações comportamentais, e por aí vai. Para dar o diagnóstico definitivo só com histopatologia, e devagarzinho nós estamos desenvolvendo a biópsia encefálica. Aqui a gente já tem a condição de fazer. Aqui nós não tivemos nenhum paciente ainda. A gente tinha um marcado por um tempo atrás, ele acabou desmarcando. Mas nós estamos com todo o mecanismo já para poder fazer biópsia minimamente invasiva.
no encéfalo desses cães. Então, a gente precisa agora identificá-los para poder proceder com isso. Por que a biópsia é importante? Antes a gente só dava o diagnóstico definitivo depois que ele morria, depois que era eutanasiado. Aí já não adianta mais. A partir do momento que a gente começa a fazer a biópsia, antes, a gente vai ter o nome do tumor. Quando eu tenho o nome do tumor, eu posso fazer tratamento voltado para quimioterapia. Existem quimioterápicos específicos. Para quem já fez a disciplina de oncologia com a professora Vanessa, por exemplo, já deve ter estudado um pouco isso mais a fundo. Para os que gostam, né, fica aí a dica para fazer a optativa dela. Professor, essa biópsia ela é bem invasiva, né? Ele tem chance de ficar sequelado? Existe chance, obviamente, mas a gente faz guiado por imagem e a gente faz com uma agulha que é fina. É o mesmo procedimento que é feito na medicina. Então, assim, via de regra, existem possibilidades, claro, né, de lesão iatrogênica, mas como ele, assim, a margem de erro ela é menor com esses aparelhos mais modernos, né, para você ter ideia, a gente está falando aí de guiado por aparelho estereotáxico. Estereotáxico é quando você tem a mensuração dos ângulos exatos de como que vai entrar a sua agulha. Não é simplesmente eu vou abrir e colocar um agulhão lá dentro. Ele vai ser guiado exatamente. Então, a gente diminui a possibilidade de danos iatrogênicos. Tá? E, geralmente, aquela lesão que a gente vai fazer cortical para chegar no tumor, ela não é uma lesão importante, ela não vai causar mais problema do que o tumor já está causando, entendeu? Bom, e aí o tratamento, gente, também, ele vai se desenvolver muito à medida que nós começamos a desenvolver a radioterapia, que, infelizmente, no Brasil, nós só temos uma radioterapia realmente, né, avançada, moderna, só temos uma no Brasil que fica em São Paulo, ainda é super cara, é onerosa, mas é uma opção. Então, tem tutor que ele vai querer, a gente precisa saber indicar. Então, dependendo da neoplasia, a radioterapia ela pode dar um conforto e uma qualidade de vida e estender a vida do paciente por algum tempo. Só mostrando para vocês algumas imagens, aqui um meningioma num gato, aqui o encéfalo todo espremidinho, olha o tamanho do meningioma. Geralmente no gato, o meningioma é uma massa única, no cão às vezes ela é toda partida, a gente vai ter que ficar tirando cirurgicamente, a gente tem que ficar tirando por pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos. No gato não. No gato geralmente, vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem ver, vou fazer assim, ó. Um pontinho aqui um pouco mais branco, e aqui, ó, um pontinho aqui um pouco mais branco também. Esses pontos são os pontos que está ligada aqui a meninge ao início do tumor, vamos dizer assim. Na hora que a gente tira a calota craniana nos gatos, geralmente, muitas vezes, esse meningioma já sai até junto com essa calota que está sendo retirada. Tá? Então, aqui a abertura, mostrando para vocês essa retirada de um meningioma de um gato. E no gato, geralmente, isso é curativo. Tá? A gente consegue tirar como massa única, o animal fica muito bem, é curativo. No cão, geralmente, é paliativo. Ele tende a crescer depois de uma média de 1 ano de idade, ele tende a crescer de novo. Então, a gente vai dando qualidade de vida, estendendo um pouco a sobrevida. Tá? Então, vale a pena aí. Agora, nos gliomas, isso é muito, muito difícil. A gente não consegue resseccionar cirurgicamente. Não é uma prática ainda que na veterinária nós façamos. Beleza? Gente, eu vou falar rapidinho de infecciosas e a gente para, tá? Só para lembrar para vocês, eu não vou ficar também repetindo tudo aquilo que a gente repetiu das infecciosas, porque a gente já conversou disso lá nas mielites. E eu falei para vocês que era quase que uma extensão, era quase praticamente a mesma coisa, né? Meningoencefalomielites, ok? Então, lembrem-se, os sinais podem ser multifocais ou até sinais difusos. Pode ter sinal cerebelar, de tronco encefálico, cerebral, tudo junto, um pouco de cada. Isso é bem variável, de acordo com o acometimento. Os sinais podem ser agudos e progressivos, e às vezes tendem a se agudizar rapidamente, dependendo do tipo de problema, principalmente quando estão fazendo meningite, porque o animal tem muita dor e começa a fazer muita febre. Podem ter hiperestesia cervical quando o acometimento está no encéfalo,
eles podem ter muita dor e hiperestesia cervical. Assim como eu falei para vocês da hiperestesia cervical nos casos de hidrocefalia. E esses animais podem ou não ter alterações sistêmicas, hematológicas e do fluido cerebroespinhal. Já conversamos disso também lá na medula espinhal. Então, quem são os principais agentes causadores de encefalomeningites ou meningoencefalites nos cães e gatos? Então, vamos falar rapidinho. Bacterianas, vários tipos, que vocês já estudaram, acredito eu, nas outras doenças lá na preventiva. Vários tipos, geralmente, como eu falei para vocês, por punção, né, com uma antisepsia mal feita, então uma lesão iatrogênica, uma cirurgia em algum foco que gerou uma infecção, traumas, mordeduras, sozinho, sem nenhum tipo desse histórico, dificilmente um cão e gato desenvolvem, não é mais comum desenvolverem meningoencefalites bacterianas. Lembrar que, inicialmente, quando esse animal está na fase aguda, ele tem barreira hematoencefálica quebrada. E aí, nesses casos, a maioria dos antibióticos vão ultrapassar muito bem essa barreira hematoencefálica. Por isso, nos primeiros 3 a 5 dias, o ideal é que esse animal esteja internado e receba a medicação por via intravenosa. Então, seja ampicilina, enro, ceftriaxona ou outros cefalosporinas de terceira geração, metronidazol. Então, esses são os principais que podem ser utilizados quando o animal tiver suspeita de meningoencefalite bacteriana. Lembrem-se que a análise de líquor e cultura e antibiograma podem ajudar nessa questão também. Então, 5 dias de ataque intravenoso, geralmente entre 3 e 5 dias é o tempo que demora para essa barreira hematoencefálica desinflamar e voltar à sua normalidade. Ela volta a se fechar. E nesse momento você vai ter que usar, a partir de agora, antibióticos que ultrapassem bem essa barreira hematoencefálica. E aí a sulfatrimetoprina é um dos principais. Tá? Então vai ser mantido nessa dose de 15, às vezes pode até ser um pouco mais, mas 15 é o que a gente costuma usar, a cada 12 horas, por até 10 a 15 dias após a resolução dos sinais clínicos. Muito semelhante ao que a gente já falou para a parte de medula espinhal. Fúngico. Vários tipos também, sendo que o Cryptococcus é um dos mais importantes. A gente já falou isso para vocês. E pode ser por extensão de lesões nasais, o animal que vai lá e costuma cheirar, ele tem contato com aves, ele está cheirando alguma coisa, ele foi infectado, fez lesões nasais, cavidade nasal, dali ele tem destruição de placa cribiforme e tem invasão para dentro do canal nasal. Então, lembrem-se disso, pacientes que têm histórico crônico de corrimento nasal, às vezes faz antibiótico terapia, melhora por um tempo, depois volta tudo de novo. Não resolveu por quê? Porque o problema não é bactéria, o problema é fungo. Tem bactéria secundária, mas o problema primário não foi resolvido. Pode vir por via hematógena também, e ele pode desenvolver alterações granulomatosas no encéfalo, comprimindo o encéfalo. A gente chama isso de efeito massa. É como se tivesse lá alguma coisa, uma massa, vamos dizer assim, ocupando espaço. Tá? Essa massa não precisa necessariamente ser um tumor, eu estou falando aqui de um granuloma fúngico. Ele faz lá um tamanho que acaba comprimindo o encéfalo. Tá? Ele faz lesões e sinais clínicos por conta dessa compressão. Ou então pelos seus efeitos inflamatórios diretamente sobre as células. A evolução fúngica geralmente é mais lenta. Cocker, não se sabe o porquê, mas o Cocker spaniel, o siamês e algumas literaturas falam do pastor alemão parecem que são um pouco mais predispostos ao Cryptococcus neoformans. E o líquor, né, ele pode ser muito importante para a identificação de hifas desses fungos. Tá? Então, geralmente a gente vai ver uma pleocitose mista. Lembre-se, o que é uma pleocitose no líquor? É quando nós temos um mix de células inflamatórias. Então, nesse caso, vai ter mononuclear, neutrófilo, vai ter um perfil granulomatoso, né? E podem ter eosinófilos associados. Tratamento. Itraconazol não ultrapassa bem a barreira hematoencefálica. É pleocitose? Pleocitose é quando tem um misto de diferentes tipos de células inflamatórias no líquor. Então, no caso aqui, olha só, o paciente tem monócitos, tem neutrófilos, pode ter eosinófilos, tudo misturado. Então, isso é uma pleocitose mista, tem vários tipos. Às vezes, a pleocitose ela pode ser caracterizada por um perfil muito mais
de um tipo de célula. Por exemplo, o animal tem uma pleocitose linfocítica. Ele tem muito mais linfócitos e um pouquinho lá de, sei lá, de monócito. Isso pode acontecer, isso vai ajudar vocês a diferenciarem entre diferentes doenças. Tá? Isso aqui é como se fosse um hemograma. Por isso que eu brinco, né? O líquor é o hemograma do encéfalo, né? Na verdade, do sistema nervoso central. Então, vale a pena, ele pode te dar um direcionamento. Então, o fluconazol, como eu ia dizendo, ele é o principal fármaco de importância para ser utilizado, como a gente já falou lá na medula espinhal. Ele muitas vezes vai precisar ser feito por períodos prolongados, acima de 6 meses. Tem paciente que vai ficar com isso por mais de ano, porque não é fácil a gente conseguir debelar aquela infecção que está cometendo o sistema nervoso central. E, de preferência, fazer o controle com coleta de líquor, ver se realmente já foi eliminada essa possibilidade, fazer imagem avançada para saber se essa lesão já foi resolvida. Tá? Isso vai ser importante. As virais, a mesma forma que a gente já conversou também, podem ter efeitos diretos sobre morte de células, ou esses vírus podem fazer efeitos diretos com alterações inflamatórias, destruindo células, vasos, etc. Então, é muito comum que os virais produzam uma pleocitose mononuclear. Pleocitose mononuclear, ou seja, misto de células inflamatórias com preferência, com predominância de linfócitos, que é o que vocês imaginam realmente para os vírus. Então, na sinomose é assim, na grande maioria dos vírus é assim, com uma grande exceção, que vocês não podem esquecer. Vírus da peritonite infecciosa felina. Ele não causa pleocitose linfocítica. Ele causa uma pleocitose neutrofílica. É o único vírus dos mais importantes para nós que vai causar uma pleocitose neutrofílica. Os neutrófilos são os mais predominantes. E aumento de proteínas também vai estar presente nesse líquor. Tá? Lembrem-se que esses pacientes com acometimentos virais, já falamos também, podem ter alterações sistêmicas, oftálmicas, né? Uveíte é muito comum, alterações respiratórias, trato gastrointestinal, alterações cutâneas, febre, inapetência, vômito, e por aí vai. Tem vários sinais clínicos sistêmicos que podem estar associados. Então aqui eu coloco para vocês os principais de repercussão neurológica, que vale a pena vocês lembrarem, para o cão. Então, sinomose, herpes vírus canino, herpes vírus fazendo muita mortalidade em neonatos e também intrauterino, com alterações encefálicas importantes. No gato, PIF, né, que é o coronavírus felino que fez mutação para PIF. Ele tem esse caráter insidioso, lembrem-se, né, a PIF. O animal está lá, devagarzinho, começou com uma ataxia, daqui a pouco está fazendo paresia, animal jovem, tem até, sei lá, 1 ano e pouco. É muito comum aquele histórico. O animal estava normal, está na minha casa desde os 2, 3 meses de idade, nunca teve nada, absolutamente nada, mas foi resgatado. Foi pego de um lugar que tinha lá 5, 6 gatos, mas nunca teve nada, não vai para a rua, vive em casa, e de repente lá ele foi castrar, ou qualquer outro tipo de insulto, vamos dizer assim, ao sistema imune dele, que fez uma certa imunossupressão, uso de corticoide, qualquer outro tipo de coisa. De repente ele começa a apresentar uma discreta ataxia, uma paresia, vai ficando multifocal, parece que começou na medula espinhal, mas agora parece que ele está começando a ficar com estado mental deprimido, inapetente, não sei o quê. De repente ele tem uma piora, então é insidioso. Ele vem lento, gradativo, de repente ele dá uma piora abrupta, começa a ter crise epilética, começa a ter estado mental muito alterado. Quando ele chega nesse momento, geralmente o problema está muito grave e ele vai ser eutanasiado ou vai a óbito, na grande maioria das vezes, desses PIFs que fazem alteração neurológica. Lembrem-se, para o pessoal que gosta também de felinos, a grande maioria dos felinos com acometimento neurológico pela PIF é pela PIF não efusiva, é a PIF seca, também chamada de PIF granulomatosa. Tá? Não vai ter derrame de líquido intraabdominal e nem pleural, nem torácica. Pode acontecer com a PIF úmida, mas na grande maioria das vezes o problema neurológico vai estar associado com a PIF seca. E outros vírus associados com problemas felinos também. FIV, né, que é um lentivírus, panleucopenia felina, doença de Borna, FeLV associado com linfoma, fazendo alterações também encefálicas.
e por aí vai. E que acometem ambos, raiva, pseudorraiva, que é herpes vírus suíno, são os dois principais que precisam ser lembrados, tá? Meningoencefalites virais. Protozoários, Toxoplasma gondii e Neospora canino, então, respectivamente, hospedeiros definitivos dos gatos, o Toxoplasma, e Neospora dos cães. Então, lembrem-se do método que eles são passados de animais para animais, né, via transplacentária podem passar, taxoítos, pode ser por ingestão de oocisto eliminado nas fezes, lembrem-se que o gato elimina somente uma vez na prima infecção, por muito pouco tempo, tá? Então o gato não é definitivamente o vilão, que os médicos mandam as grávidas se desfazendo dos gatos, vocês precisam passar essas informações adiante, vocês são carreadores desse tipo de informação. E também pode acontecer por ingestão de hospedeiros intermediários contendo micro-organismos, por exemplo, ratos que contenham taxoíto e bradizoíto na sua musculatura, ou então em algum outro órgão. Então o animal, quando come aquele animalzinho tal, ele pode se infectar. O gato pode desenvolver sinais clínicos neurológicos? Claro que pode. Se ele fizer uma passagem, né, quando ele vai fazer a ingestão, por exemplo, desses taxoítos, bradizoítos, quando isso não fica nessa via orofecal, vamos dizer assim. Se ele toma uma via alternativa, consegue atravessar essas barreiras inflamatórias e faz uma migração errática para o sistema nervoso central ou para a musculatura. Então, ele pode fazer sinais clínicos cerebrais, encefálicos, né? Adora o cerebelo, Toxoplasma adora cerebelo, no cão, no gato, que seja. E pode fazer na medula espinhal também, e na musculatura também. O início e a evolução são agudas ou crônicas, vai depender muito de cada paciente. Líquor, pleustose mista, pode ter neutrófilo, pode ter mononucleares e hiperproteinorraquia. Bom, nesses casos, antibióticos que atravessem bem barreira hematoencefálica são os mais indicados. Então, clindamicina, sulfa com trimetoprina nessas concentrações. Gente, só mais essa aqui para a gente finalizar. Então, Ehrlichia e as riquetes, de uma forma geral, também podem causar alterações por conta de fazerem vasculite. Então, vasculite, que pode levar a hemorragias do sistema nervoso central nesses cães. No gato também pode acontecer, mas é um pouco menos comum. Qualquer idade, qualquer raça, parece que o pastor alemão pode ser predisposto pela literatura. Esse animal pode ter sinais sistêmicos, inclusive trombocitopenia, mas não precisa necessariamente, tem que tomar cuidado com isso, tá? Os sinais são agudos e são assimétricos na grande maioria das vezes, porque são problemas vasculares. Então ele pode ter lá um acidente vascular hemorrágico, dependendo da lesão, os sinais clínicos vão estar associados àquela lesão. Então pode ser no cerebelo, pode ser no tronco encefálico, pode ser no cérebro, assim como pode ser na medula espinhal, tá? E aí a doxiciclina vai ser o tratamento para esses pacientes, além, gente, claro, de todo o tratamento suportivo para o animal que tem uma encefalopatia. Tá? Então ele vai precisar de internação, se tiver aumento de pressão intracraniana, a gente vai diminuir a pressão intracraniana, se precisar de manitol, a gente vai usar manitol, antiepilético, depende da clínica do paciente, tá? A gente vai continuar essa conversa depois. Então amanhã a gente retoma a partir das inflamatórias.